Ora, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora a que isto for ouvido, sendo que é uma emissão em diferido. Isto hoje é mais uma emissão de palpites e teorias. Hoje é feita a dois, é estilo ping-pong, ou ténis, como prefiram. Não é inédito. Acho que o primeiro episódio que foi feito o palpites e teorias, que foi com o Vitor e com o... Ai caramba! Pô, como é que eu me posso esquecer assim do nome destes? Fernando Ah, Évora. bom, Fernando Évora. é isso. Foram eles os dois que inauguraram o Palpite e Teorias e foi que eu tive conhecimento do programa. Uh, Nuno, Podíamos ter convidado o Fernando para estar aqui hoje, que ele tinha-nos dado companhia, não é? Foi podíamos. falta de lembrança. Foi falta de lembrança, de organização e revela o amadorismo, não é? Que temos que reconhecer, quer Exatamente. dizer, não temos outra hipótese. Muito bem, Que, Nuno, que, que... olha. Quero-te cumprimentar, pá, ainda não te cumprimentei. Deixa-me cumprimentar-te, pá. Nuno, boa tarde e bem-vindo, pá. Boa tarde, João, e obrigado por mais esta oportunidade para darmos aqui uns palpites e teorias. Agora vamos ver quem é que dá os palpites e quem é que dá as Que é teorias, que não é? dá as teorias? Hoje não me está a apetecer. Eu não tenho muita experiência destas coisas, tenho a experiência daquilo que tu conheces do podcast e de alguns programas de rádio. E por norma, quando faço referências, gosto de ter as fontes à mão, que é para não haver alguém que diga de onde é que foste ver isso, ou onde é que isso está, ou alguém que duvide. Mas hoje vou arriscar em alguns assuntos, vou fazer ao contrário, vou fazer as afirmações primeiro e, se for preciso, fazer prova disso depois. Mas muito bem, temos aqui. Vamos os dois. Isso é mais interessante assim, não É é? mais interessante, e aliás, se tu ouvires o primeiro Palpites e Teorias, aquilo que se passa entre o Fernando e o Vítor é mesmo palpites e teorias. É engraçado. Vale a pena ouvir. Aquilo foi por altura das eleições, eles palpitavam como é que iam ser os resultados e aquilo está engraçado porque saiu tudo ao lado. Foi mesmo uma coisa sem Uma fundamento, não é? coisa assim, pronto, é palpites e teorias. Mas muito bem, vamos lá. Hoje temos, vou fazer aqui o sumário, só antes de arrancarmos propriamente para os temas. E temos a situação nacional relacionada com a inflação e a maneira como o governo pretende combater. Portanto, este, se calhar, é aqui que colocamos a tónica, é mais na forma como o governo está a combater. Obviamente que não podemos ignorar aquilo que influencia. Para o segundo ponto, temos ainda o caso, embora isto já deixou de aparecer nas notícias, mas já teve muito quente e eu acho que merece alguma reflexão, que foi o caso da Câmara de Setúbal, que sabemos que afinal de contas não foi o único, foi aquele que foi o mais badalado. Havemos também de dissertar porquê. Para ponto 3 temos aqui a nossa questão do trabalho da mão de obra na agricultura do perímetro de rega, vulgo estufas, e a situação da habitação dos migrantes, porque entretanto já saíram também algumas notícias sobre isso, a fazerem balanços desde as últimas agitações que houve nesse sentido e as medidas foram tomadas. Portanto, olhemos também para essa situação e se houver tempo ainda, falaremos da guerra da Ucrânia e um bocado de geopolítica, porque entretanto tem estado a haver desenvolvimentos. Muito bem, Nuno. Eu, por uma questão de cordialidade, diria que começas tu. Pronto. Vais-me passar a batata quente para a mão, Vou não é? passar a batata quente. Bom, então queres falar de inflação e daquilo tudo que nós estamos a sentir na carteira em casa, não é? Exatamente. Pois, que tem tudo a ver com o último ponto do que se tivermos tempo, que é a guerra na Ucrânia. É, tem, é verdade. Nós vamos começar já, sinto eu, a falar aqui no último ponto e se calhar até podemos chegar à conclusão que juntamos os dois. Mas sim. Sim, isto acaba tudo por estar interligado, quer dizer, nós estamos a sofrer, para já somos um país pequeno e com recursos económicos bastante reduzidos, que quando os grandes têm uma constipação, nós apanhamos logo uma pneumonia daquelas que nos atira para Uhum. os cuidados intensivos e que nos vemos à rasca. E é mais uma vez o que está a acontecer
e que, por muito que se tente minimizar, e nós basta olharmos para os preços dos combustíveis e o que se tentou fazer há umas semanas atrás para minimizar o aumento dos preços dos combustíveis está completamente esbatido e nós voltamos a ter os aumentos todos de todo o tamanho. Tenho aqui uma companhia que me está a chatear e deve ser por causa daquela flor que está lá atrás, aqui uma mosca, mas pronto, isso é do tempo. Faz parte. Pá, e pronto, e vai ser difícil, vai-se adivinhar tempos difíceis para as famílias, não é? Já vimos que o governo não vai conseguir e compreende-se o. Porque não? Quer dizer, acompanhar com os aumentos de salários que tapem o aumento da inflação, que cobrou o aumento da inflação, que nós estamos neste momento com um aumento de 8%, certo? Com uma inflação de 8%. Eu, hoje, por acaso, esta tarde, passei ali pela internet e andei a ver que. Pronto, aqui há umas semanas falava-se de uma inflação de 4% e não sei quantos, e isto disparou por aí acima, não é? Portanto, e vamos ver o que é que isto, onde é que leva e como é que nós, famílias, principalmente porque somos nós depois que vamos aguentar isto tudo, não é? Como é que nós vamos conseguir superar isto? Uh, sim, não sei se terminaste a tua oração. Sim, Para sim, já, sim, 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 vou- oração, atenção, não confundas oração, a frase, não é oração de. Sim, eu estou aqui, eu Sim. estou aqui a ver se apanha a mosquinha, portanto eu já. Epá, Continua. eu relativamente a isso gostava de fazer alguns comentários. Como tu Sim, sabes, eu estou mais à vontade para ter uma posição mais crítica relativamente ao governo, embora faça já a salvaguarda. Tenho plena consciência que teríamos neste momento, necessitaríamos de um super governo para nos livrarmos dos efeitos da origem desta inflação. João, nós não nos curamos. Deixa-me só Sim. roubar-te aqui a palavra um bocadinho. Nós não nos curamos da pandemia ainda, não é? Precisamente. Nós, Não, precisamente, quer dizer, não é ainda, isso também está, isso também está, isso também está em cima da mesa, porque já lá vamos. nós vimos 2 anos que foram completamente loucos, né? E agora mais este. Sim, a questão da pandemia, gostava de detalhar isso um pouco. A verdade é a seguinte: nós temos um orçamento recentemente aprovado. Este orçamento, em 2021, e vou citar estes dados todos de cor, porque ainda há pouco tempo tive uma conversa com o João Dias e era sobre o orçamento. Em virtude dessa pesquisa ainda tenho os dados na cabeça. As previsões no final de 2021 para a zona euro eram de 5%. Eram de 3%, desculpa. Depois já do conflito subiram para 5%, 4% em Portugal. E com um termo lá metido no meio, que era inflação transitória. Portanto, isto não é a autoria do governo português, não, mas é a autoria do BCE e do Banco de Portugal. Portanto, avançavam isto e o governo português, ao elaborar o orçamento, naturalmente que é esses dados que vai beber a informação para avançar as previsões, para avançar as suas previsões, porque o orçamento não deixa de ser uma previsão. Agora, o que nós temos é que não é nada transitório. E eu sinto-me enganado. Porque, então, afinal, os experts, os supra-sumos, o Banco Central Europeu, o Banco de Portugal, com muita segurança, isto é transitório. E agora, parece que cada vez que forem chamados à razão, vão dizer assim, a culpa é do Putin. No fundo, quer dizer, pode não ser do Putin, vamos lá ver. Eu hoje tenho que ter mais cuidado quando falamos da guerra da Ucrânia, né? Porque senão falamos só disto tudo. A culpa não é do Putin, mas é com certeza absoluta do conflito e do que ele está a gerar em todo o mundo, principalmente na incerteza, não é? Nós não sabemos o que é que aí vem. Eu tenho uma teoria, já que estamos nos palpites e teorias, hoje estou à vontade para isso. Vou teorizar e, portanto, posso ser depois quem ouvir isto diga, ei, lá está para ali a dizer as neiras, dou de barato. A verdade é que nós funcionamos naquele sistema que é o sistema de mercado. E o sistema de mercado
tu há bocado fizeste aquela... se o mundo espirra, a gente apanha uma pneumonia. O sistema de mercado tem um comportamento semelhante. O sistema de mercado é muito assustadiço e vive com os nervos à flor da pele. E, portanto, se alguém grita numa ponta e faz um bocado de eco, os mercados abanam e os preços sobem todos. Ou as bolsas afundam, de uma maneira ou outra. Há sempre... E então, aquilo que eu assisti com o início imediato da guerra foram logo alterações repentinas, que eu suspeito que era impossível o preço da matéria-prima ter subido. Quer dizer, os preços subiram logo no consumidor. Como é que isso é possível? Quase de forma imediata, não é? Questiono-me sobre isto. Quer dizer, digo eu que não percebo nada disto. Desconfio um bocado. Depois o governo, perante esta inflação extraordinária, claro que anunciou medidas. Mas algumas dessas medidas não deixam de me levantar aqui algumas... por exemplo, eu vou dizer, para os mais desfavorecidos, um cabaz de 60 euros em compras, pagamento único. Eu deixo ao critério do ouvinte a avaliação se isto de facto pode ajudar significativamente uma família considerada desfavorecida. Eu vou considerar, para materializar o argumento, a questão do limiar da pobreza. O que é uma família desfavorecida? Vamos considerar aquelas que estão no limiar da pobreza, porque o limiar da pobreza é um patamar que é conhecido, são os tais 475 euros por mês. Se fizermos a 14 meses, se fizermos a 12 meses, são 500 e poucos euros por mês. E então, pronto, rapidamente percebemos que esta ajuda, perante a inflação que continua a subir, é manifestamente insuficiente. E atenção, eu sei que o Costa já veio dizer que não vai conseguir conter os preços, entretanto já deu, pronto, já se rendeu e quer dizer, não temos outra forma de fazer as coisas, somos importadores das matérias e não temos forma de controlar. Mas eu desconfio que nos venderam gato por lebre nas primeiras previsões, aquelas que já contavam com a guerra, e isto vindo de experts dá-me que pensar. E depois, muita da culpa da inflação que se apressou logo a acontecer, da subida de preços, tem a ver um bocado com especulação de mercados. Isto é a minha teoria. Sim. Não sei o que é que tu achas. Não, aí é de certeza, é de certeza absoluta a especulação de mercados. Quer dizer, Ucrânia, cereais, Rússia, cereais, e o pão disparou. Pronto. Exatamente. Exatamente. Não é? O preço do pão disparou. Rússia, petróleo, o preço dos combustíveis disparou. Disparou, pronto. E atrás disso vem tudo. E tu reparaste logo uma coisa que aconteceu logo no início do conflito, é que tu ias aos supermercados e aos hipermercados e massas e coisas assim do género deixavas de ver vias menos nas prateleiras, porque as pessoas começaram a comprar tudo. Vai lembrar o papel higiênico. Sim. No princípio da pandemia, não é? Bom, a massa sempre faz um bocado mais sentido que o papel higiênico. Sim. bem mais sentido. Epá, quer dizer, isto é precisamente isto, mas é precisamente isso que tu disseste, quer dizer, acaba por ser um bocado, então eu vou aproveitar e estou a ganhar, e depois isto é o mercado. E as empresas começam a ganhar logo mais quer dizer, então diz-me lá uma coisa, como é que nós conseguimos compreender aqui uma coisa, isto, voltando a estes 2 últimos anos de pandemia. Então, quer dizer, nós tivemos pandemia, as pessoas estiveram em casa, vendeu-se menos e não sei quantos, mas as empresas estão com milhões de lucros na mesma. Não é? Quer dizer, isto não deveria de haver quebra em todo lado. Em todos os setores, sim. Em todos os setores. Eu também, sim. Força, não te quero interromper. Não é? Isto acaba por ser um bocado assim. Eu gostava agora, tu falaste no cheque de 60 euros, eu não... Nos 60 euros. Não conheço, 60 euros, eu não conheço a medida a fundo. Isso é 60 euros anuais? Ou sim, não, são 60 euros pagamento único. Uma só vez. Pagamento único, sim. Mas é 60 euros por mês, pago uma vez. Não, são 60 euros pagos, vamos então, são pagos uma vez. 60 euros para comer durante o ano, não é? É pago em, deixa-me ver que eu estou aqui a ver. Preços de energia, apoios à produção, apoio às famílias vulneráveis. Portanto, existe uma das medidas
o apoio ao preço do cabaz alimentar, que foi este que eu referi, e o outro era o gás de botija. Este apoio de 60 euros será pago uma só vez pela Segurança Social a 29 de Abril. E destina-se às famílias que em março de 2022 beneficiaram da tarifa social de energia. Pronto, é dirigida a essas. Viste quanto é que isto fica quanto é que isto nos custa a todos? São 16 milhões e 800 mil euros. O que é isso quando atiras 250 milhões sem pedir recibo? Quando atiras 250 milhões sem pedir recibo, sem pedir fatura. Atiras como assim? Então estou-me a referir quando o Costa foi à Ucrânia e fazer a oferta de 250 milhões sim, para o orçamento do Estado ucraniano, mas sem podia ter tido o cuidado de dizer assim, olha, está aqui este dinheiro, porque de certeza que não, porque eu digo sem pedir recibo, isto para dizer o quê? É sem pedir contas de onde o dinheiro vai ser gasto, é isto que eu quero dizer. Sem escrutinar. Se calhar a ideia é mesmo essa, porque ele se calhar não foi para comprar pão, não é? Foi para comprar armas. Pronto. Se calhar devia ter tido cuidado para isso, não é? E aqui, para ajudar o povo que está a sofrer e não... Exatamente. Pronto, era aí que eu queria chegar. Claro que podemos divergir à vontade na questão. Há pessoas que apoiam as armas para lá e tudo mais, e os pacotes dos norte-americanos. Mas eu não... João, pensa lá no seguinte. Dois espanhóis entravam por aqui adentro. Não é? Epá, a ti nós não nos defendemos. Sabes porque é que esse argumento, eu não quero de forma nenhuma desvalorizar assim de forma leviana esse argumento, mas esse argumento não serve, primeiro porque a nossa história de guerra com os espanhóis já tem séculos. Já acabou há séculos. Não é? E o último momento de tensão, se calhar, que tivemos, em que teve ali alguma dúvida, foi quando houve a Guerra Civil Espanhola, que poderia existir o fantasma de, caso os republicanos ganhassem a Guerra Civil, de apetecer, né, aqui o território ao lado. Mas na altura o Salazar habilmente lidou com essa questão, metendo os ingleses ao barulho, acionando as suas alianças, etc. Bom, não vou entrar por aí, isso é a história, mas a verdade é que não temos essa relação com a Espanha. E, no entanto, a relação que existe já estamos a entrar na Ucrânia e nós estávamos a falar do Estado e as medidas de mitigação. Isso é só para desviar as atenções. As medidas de mitigação do orçamento. Pronto. Então, olha, vamos fazer assim. Eu já falo da Ucrânia. Pronto. Eu só quero dizer que esse argumento não me cai, porque temos que ver o contexto histórico, e não só histórico, o contexto político atual e como é que aquele conflito... Porque há uma coisa que eu digo já, assim, ponho já à frente, que é a Rússia não acordou, os dirigentes da Rússia não acordaram um dia, hoje estava um belo dia para invadir a Ucrânia. Isto não existe. Pronto. Esta narrativa não existe. E já sei que vamos ter o cuidado que, quando chegarmos a este ponto, e peço-te encarecidamente, que não entremos pela questão moral, porque quando aplicamos a moralidade à geopolítica, então nunca mais saímos daqui. Moralidade, eu entendo o que tu dizes e o que tu defendes quando vocês comparam conflitos no mundo. E quer dizer, quando é os Estados Unidos e a NATO, nós defendemos de uma maneira e agora... Não, a moralidade é dizer... A moralidade é dizer assim, qualquer agressão a outro, seja de uma pessoa, de um indivíduo a um indivíduo, ou de um Estado a outro Estado, é moralmente condenável. Exatamente. Estamos no mesmo patamar na questão da moralidade e, portanto, acho que a discussão não deve ser feita por esse ponto. No entanto, é assim. Exato, mas aí concordamos. Aí concordamos. Pronto. E então, quando se esgrimem argumentos que podem estar a favorecer ou aparentemente a defender o ponto de vista da Rússia, esses argumentos são esgrimidos, no caso, por exemplo, da facção política da qual eu faço parte. Esses argumentos são esgrimidos não do ponto de vista moral. Esses argumentos são esgrimidos do ponto de vista geopolítico. Eu vou dar aqui, ninguém reage mal, nem ninguém está a defender o embargo, nem matar um povo à fome com sanções económicas, quando a Turquia invadiu o norte da Síria. Ninguém desejou isso à Turquia.
Quando a NATO invadiu a Líbia, ninguém desejou isso aos países da NATO. Quando os americanos invadiram o Iraque, ninguém lhes desejou isso. Não é? Portanto, a tal coisa, aplicar os padrões morais aos conflitos, caímos aqui numa... No fundo, depois estamos sempre a querer arranjar quem é que é o santinho, quem é que é o mau, quem é que é o bom, e isso não existe, é a geopolítica. Na verdade, o que está a acontecer é que está um povo a sofrer, né? Sem dúvida. E isso é que devia de terminar. Porque... Sim, mas olha, vou-te pedir para saltarmos para a questão do... Saltamos já. Saltamos só para não desvirtuar aqui o nosso programa. Mas tu é que foste à Ucrânia quando eu falei nos 16,8 milhões de euros. Sim, sim, é verdade, a culpa é minha. Mas isso teve também uma razão de ser, que é esses 250 milhões de euros versus os 16 milhões de euros para apoio de famílias carenciadas em Portugal face à inflação. Não sei, vamos ver. O que é 16 milhões de euros no Orçamento de Estado? E o que é a obrigação de um governo de tomar conta dos seus cidadãos? Sim. O problema é que o orçamento não estica, não é? Tu, para dares de um lado, tens de tirar do outro. E tu ainda esta semana vias na capa do Jornal de Notícias, não sei se estou errado, há 2 dias, em que a Segurança Social é que se estava a cortar nos apoios às famílias, principalmente naqueles cabazes alimentares que são entregues todos os meses. Por acaso não vi essa notícia. Eu a mim assusta-me um bocado, porque conheço a realidade da minha freguesia, claro, não é? Claro. E assusta-me um bocado, porque sei que há pessoas que estão a tentar entrar para essa ajuda porque necessitam e que não estão a conseguir, não é? Ok. Pronto, e eu acho que isso é grave. E tu disseste aí, referiste agora aí uma coisa importante quanto a mim, que é o orçamento não estica. Pois bem, ele estica. Ele estica. Ele estica. Eu vou dizer porque é que ele estica. Porque o Portugal, e agora vou começar a entrar aqui numa coisa muito geral, mas é verdade, Portugal já perdeu a sua soberania, tecnicamente, a sua soberania já foi perdida há algum tempo. Eu tenho que elaborar isto para contextualizar. E eu, quando me refiro a Portugal, também digo Espanha e outros países membros da União Europeia. A partir do momento em que entramos nesta federação, tivemos que fazer determinados compromissos, que não foi igual para todos, obviamente, mas que não deixam de ser compromissos. E eu justifico esta acusação de perda de soberania com o seguinte. Portugal é um Estado democrático e nós elegemos os governos e estamos à espera que esses governos tomem as melhores decisões para os seus cidadãos. Mas a verdade é que Portugal não tem essa autonomia. Isto tem vantagens, mas tem desvantagens, mas poderá ter outros aspectos que alguém considere vantagem, não quer dizer que eu considero, que é, por exemplo, os fundos que vêm da União Europeia nestes momentos. E eu estou a falar, por exemplo, de fundos como o PRR. E estamos a falar do Orçamento de Estado, mas eu podia estar a falar do Orçamento do município, em que os municípios basicamente realizam grandes obras se tiverem, se nos seus concursos, se nos seus apelos aos fundos europeus houver cabimento para essas obras. E é neste Parece que finalmente foram abertas às freguesias também, não é? Portanto, até agora estavam vedados. E é nesse sentido que eu digo que o orçamento estica. Porque tu neste momento tens o PRR em curso e isso é um esticar do orçamento. Agora, o que é que isso vai custar no futuro? Não sei. Isso já é outra história. Pronto. Mas que o orçamento... Mas esse PRR também tem fins específicos. Tem fins específicos. Tem fins específicos e ainda bem que o tem, quanto a mim. Porque mais uma vez, isto reforça a ideia de que não temos grande soberania, porque o PRR é que está a ditar a política governamental. Eu não vou falar em partidos, vou falar em governo, porque sabemos que é o PS que está lá. O nosso governo. Eu não fui eleito por mim, eu não votei neles, mas é o nosso governo. Mas tenho que reconhecer que sou, mas reconheço-os como governo, pronto, porque lá está, sou um democrata. O nosso governo, por exemplo, quando se fala em estratégia local de habitação, estes nomes assim pomposos, ou outros nomes, por exemplo, de fundos do PDR, ou tu sabes que para cada nome o nosso governo arranja um nome muito fixe, e uma coisa que transmite mesmo confiança ao eleitor. Pronto. E neste caso, isso só existe porquê?
Porque de Bruxelas vem um fundo que diz assim, atenção, isto aqui é para a habitação, esta parte. Esta é para infraestruturas de rega. Esta é para... Pronto. E tem assim essas divisões obrigatórias. E portanto, depois é fácil. Não é? Vocês aí só têm que arranjar um nome para isso. E nós arranjamos, fazemos assim. Mas na verdade não é uma estratégia governamental. E tu podes discordar, mas eu vou dizer porque é que não é. Não é porque se fosse, já tinha sido. Porque os problemas de habitação em Portugal são velhos. Os problemas das infraestruturas hídricas em Portugal também não são tão velhos, mas também já levam alguns anos. Sobretudo, a nossa orientação em termos de política agrícola já é dominada pela PAC desde que entramos. E, portanto, não temos aqui, não temos propriamente uma estratégia... E daí nós estarmos tão dependentes dos cereais e de outros, e de outros setores, não é? Queria também falar disso, porque nesta coisa do combate à inflação, vou-me armar em economista e dar uma pequena lição de economia, que é falar da inflação. A inflação, no fundo, é o desequilíbrio entre o dinheiro em circulação e aquilo que é tangível, que se pode... que representam o verdadeiro valor, ou seja, os bens de consumo, serviços, etc. Se houver muito de um e muito do outro, os preços oscilam. Não é? Portanto, se houver muito dinheiro em circulação para os bens que existem, obviamente o dinheiro perde o valor. E quando nós estamos a ver a inflação, o governo toma medidas assistencialistas como os 60 euros, que eu acho manifestamente insuficientes. Mas eu também não olho com bons olhos as medidas assistencialistas de qualquer maneira. Diga-se, vamos aumentar aqui as prestações sociais. Sim, senhor, se for uma emergência, 100% de acordo. Mas eu acho que aquilo que o governo deve fazer é implementar regras que permitam a distribuição mais igual da riqueza. Porque a inflação, o que acaba por ser, é uma taxa ao pobre e não ao rico. O rico não se importa com a inflação. O rico não sofre com a inflação. Os salários que diminuem com a inflação são os do pobre. E quando não se mexe nos salários para compensar a inflação, o que tu estás a fazer é recusar. Não se mexe nos salários, quer dizer, ou seja, são os salários que vão pagar a inflação. E os principalmente é a classe média, que no fundo que é quem tem pago nos últimos anos. Neste caso também baixa, porque as pessoas pedem poder de compra e as pessoas deixa de ser ali aqueles que estão no início da classe média deixam de ser classe média. E os que estão no limiar da pobreza passam para a pobreza extrema e exatamente. E por aí fora. E onde é que tu não mexeste? Que eu acho que era onde é mais... Lá em cima. É nos lucros. Pronto, eu já sei que os liberais, quando ouvirem isto, começam a espumar. Mas a verdade é que se tu... claro que depois vem-me dizer tu tens que abaixar os impostos, só abaixar os impostos é que as pessoas podem ganhar mais e não sei o quê. Pois, mas depois como é que tu financias o Sistema Nacional de Saúde? Depois como é que tu financias o sistema de... Pois, é que depois... Mas aí também os liberais aí se calhar também têm uma opinião, que tu não tens que ter Sistema Nacional de Saúde. Claro, nesse caso eles dormem bem para esse lado. Pois, aí vais para o privado. E entretanto... Vais para o privado até que começa a custar muito dinheiro e aí tens que ir para o público, não é? Sim, e isso acontece a muito boa gente. Que é... Mesmo liberal. Eu até tenho um seguro e portanto estou-me um bocado a marimbar ali para a situação dos desgraçados que andam no público, mas há um dia que tenho uma doença grave e o seguro diz-me, já fizemos pagamentos suficientes, a partir de agora já acabou. Já acabou. E isso no público não acontece. É verdade. Pronto, mas isso é um modelo que penso que estaremos de acordo. Mas lá está, as medidas assistencialistas, mais uma vez, onde é que vão incidir? No orçamento de Estado e no bolso de todos aqueles que pagam, que contribuem para esse orçamento. Por isso, aquilo que nós queremos, se mexermos nos lucros, poderemos aumentar os salários sem aumentar os preços e esbater os problemas da inflação. O que vai acontecer com esta inflação é que vamos cavar o fosso ainda mais. O fosso das desigualdades que se esbateu. Isto são dados que eu tenho de cabeça, mas se forem consultar vão ver que é assim, o gráfico. O fosso das desigualdades em Portugal aumentou muito durante o tempo da Troika. Foi-se esbatendo, mas não muito acentuadamente, mas foi-se esbatendo durante o tempo da geringonça e agora, pronto, depois quando veio o Covid,
disparou outra vez e agora vai continuar a disparar. Vou-te passar a palavra, porque senão não me calo. Não, eu estou a gostar muito de ouvir esta entrevista que estou a fazer a ti, não? Isto parece um. Então a entrevista é mútua, é mútua. Não, hoje não. Pá, nota-se que tu estás muito mais à vontade a falar disso. Mas isso é porque tenho feito pesquisas por Pronto, virtude... é porque és do contra e estás sempre ali a andar ali para estar do contra, não é? Também é um bocado assim. É assim, uma pessoa não pode ser do contra sem fundamento. Exatamente. Mas epá, tens razão. Isto o que vai fazer é assim, eu não sei se, voltando aos 16 milhões, se é muito, ou pronto, é pouco, com certeza absoluta, seria de esperar mais. Ou seria seria preferível mais. A questão é que, ao contrário do que aquilo que tu dizes, eu acho que o orçamento não estica, porque esse dinheiro que tu dizes, ele depois pode fazer esticar a economia de outra forma, não é? Porque vai fazer mexer a economia, vai entrar impostos, etc. Agora, nós também estamos em Portugal numa altura que temos falta de mão de obra, não é? Estamos também, não é? Muito, não é? Esse também é um tema muito bom. Mas é verdade, na verdade temos, e quer queiramos, quer não, tenhamos as nossas opiniões, quer vejamos os problemas que existem no Conselho de Odmira e da mão de obra do perímetro de rega do Mira. Ela faz falta. Nós não tínhamos forma de dar resposta àquilo. Não, naquela escala não. Também estou convencido. Aquela escala não temos resposta e, atenção, economicamente, eu penso que concordas comigo, no Conselho de Odmira vive-se hoje como não se vivia aqui há uns anos. A que custo, mas... sim, pronto, mas eu só não vou entrar por esse argumento. Eu não concordo inteiramente com... Eu percebo o que estás a dizer. Não posso concordar porque se começássemos a esmiuçar esse assunto, até porque eu já houve o tempo em que andei a estudar muitas estatísticas relativas ao Conselho de Odmira e aos rendimentos médios e mínimos e as atividades em que as pessoas se empregam. Já andei nesse marasmo de estatísticas e tirei as minhas conclusões na altura e as coisas não se alteraram assim muito. Mas eu não vou agora entrar por aí. Eu percebo aquilo que tu queres dizer, em parte sim, mas havia muito mais para dizer aí. Havia muito mais para dizer. E especialmente aquilo com que tu terminaste, que é a custo. Não é? Isso então, se formos ver... Aí é verdade. Aí nós olhamos também... Pá, pronto. E aí ninguém pode dizer que, saltando aqui cá para o ponto 3, aquela mão de obra que nós temos no perímetro de rega do Mira, há problemas graves de direitos humanos que não são calculados, não é? Não é não serem calculados, mas que acontecem atropelos a esses direitos, e nós sabemos disso, e não é caso único em Portugal e muito menos no Alentejo, Cheiro Odmira, o único caso. Mas pronto, soberania do governo, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Não, a soberania do governo, nós perdemos a soberania a partir ou por outra, não a perdemos toda, mas perdemos uma grande parte a partir do momento em que entramos na União Europeia, e aí nós sabemos isso, não é? Nós vamos reger sobre regras para poder ter apoios e para poder ter o orçamento, não é? Porque o nosso orçamento é feito com receitas próprias, mas tem muitas receitas que são próprias também, mas que vêm da União Europeia, não é? Portanto, nós temos que também o perdemos. Mas também, se calhar, se não temos entrado, onde é que nós estaríamos? Achas que estávamos melhor? Não, olha, era outro programa. Podemos fazer, olha, desafio que isso possa ser, para não ser atualidade, e se o Vítor concordar, a gente fazer um programa só onde é que estaria. Isso era interessante, fazer a previsão. Onde é que estaríamos se tivéssemos seguido o nosso caminho sem ser União Europeia? Isso era, olha, que eu acho que isso era um exercício muito interessante. Seríamos que uma Suíça, não? Não sei, precisamos de recolher os dados, não é, da altura, para perceber o caminho que estávamos a tomar, e eu sei que existe já economistas e gente que já teorizou e já falou sobre isso, e portanto valia a pena analisar. Mas quero-te dar aqui mais uma informação,
porque eu já tinha preparado isto há umas semanas e agora já estava esquecido, mas aqui na Folha tinha os links sobre a questão da soberania, e é mais uma prova de que isso é verdade, e portanto estamos os dois de acordo, que é quando o governo fez aquele Conselho de Ministros extraordinário para aprovar a proposta ibérica para limitar o preço do gás. E isto precisou da aprovação de quem? De Bruxelas. Não é? O acordo, né, entre dois Estados soberanos. Mas tu estás num mercado único, que não é alargado a 2 Estados, não é? Claro, a concertação eu percebo essas questões. Já sei quais são os argumentos contra, mas a verdade é que agora quando surgem as crises e urge tomar medidas, e é preciso tomar medidas, eu sinto que às vezes o governo finge que está em controle da situação, mas na verdade não tem esse poder de decisão. Eu não sei, aqui relativamente ainda às medidas de atenuante, o governo, por exemplo, tinha aqui uma que era forma de acelerar a transição energética, porque agora fala-se muito nisto, que é abandonar a dependência da Rússia e aproveita-se essa onda e vamos todos para o solar e para o eólico E e quem por é aí que fora. está a pagar o solar? Pensa, tens solar em casa? Não. Não tenho. Não gostava de ter, ainda sabes o quê? Financiamento. Falta-me financiamento. Pois, eu coloquei solar em casa e adquiri com a EDP. Hum. E quem está a pagar o solar somos nós, não é? Sim, Porque aquilo depois acaba por não ser tão vantajoso mensalmente como seria de esperar também. Posso ser não. eu que ainda estou a aprender ainda, mas Olha, ainda. eu digo-te quem é que lucra com o solar. Lucra com o solar os afortunados que tiveram o capital ou a possibilidade de contrair o empréstimo no primeiro ano em que entrou em vigor a microgeração, no tempo do saudoso José Sócrates. Toma lá esta farpa. É que entrou. Foi chefe do nosso governo. Foi, para o qual eu não votei mais uma vez. Mas foi teu governo também. Sim, foi Também. ele que me abriu os olhos para a indústria, ou seja, foi ele que me meteu no desemprego do ensino. Então, isto para dizer o quê? Os afortunados do primeiro ano da microgeração que receberam, que lhes pagam aquilo que eles produziam a 60 cêntimos. Enquanto na altura, salvo erro, eles estavam a comprar a 10 cêntimos a EDP e a EDP a comprar-lhes a eles a 60 cêntimos. Claro que essa tarifa era beneficiada, para ser assim. Era Mas sabes quanto é que eles pagam agora do que é que nós injetamos? Não, agora perdia-se o rastro a isso. Não pagam nada. Boa. Portanto, portanto, eu tenho os painéis solares, ali há um período no dia que é suficiente para tudo o que se consome, mas depois é suficiente e ultrapassa, mas aquilo que ultrapassa é para a rede. Portanto, Pois. somos nós que estamos a pagar. Sim, somos nós. Eu não digo isto, eu aceito isto bem, atenção. Aceito isto bem por uma questão de ambiental, porque acho que é o contributo que eu posso dar para reduzir a pegada. Isto não é estar aqui com fingimentos, na verdade, penso assim. No entanto, pronto, somos nós que estamos a pagar isto, não é? Essa transação energética para deixarmos de depender do petróleo dos oligarcas russos que estão aí a portar-se mal. Oligarcas ou empreendedores? Pois não sei. Não sei se são empreendedores ou são amigos do Putin. Só oligarcas. Isso é. São nomenclaturas diferentes, não é? Que agora uns são oligarcas, outros são empreendedores e outros são empreendedores com contas em offshore. Bom, e era mesmo do offshore. Eu não sei se depois vais querer dizer mais alguma coisa sobre a questão aqui da inflação ainda, mas e a propósito do orçamento esticar ou não esticar, sabes que os portugueses, de acordo com uma notícia do Jornal de Negócios, que eu por acaso tenho aqui, mas agora aborrece-me abrir, mas já sei do que é que ela trata, os portugueses têm 21% do PIB em offshores. 21% do PIB.
Eu agora não tenho o número do PIB de cor, mas sei que 21% sobre qualquer coisa é muito. É muito É grande. mais do que os 250 Portanto, milhões. seguramente. Pois. Então, nós para falarmos, quer dizer, quando nós andamos aqui a regatear 0,5%, 0,2%, não sei o que, para a cultura, e que vamos aumentar o PIB para a defesa em 1% ou 2%, 21% do PIB é considerável, e aí está mais uma boa ideia para combater a inflação. É ir buscar este dinheirinho do PIB que está em offshores para cá. Isso para mim era uma medida campeã. E o governo que tivesse coragem de a fazer, independentemente do partido que fosse, eu votava nele. E isso era certo. E nunca votei, ainda só votei num partido. E outra que é a distribuição. Votas em dois partidos. Sim, ainda voto É num uma partido. coligação, portanto. Sim, claro, voto sempre num partido, porque o partido onde eu voto está depois numa coligação, portanto, na mesma estou a votar. Eu não sei se votaria em todas as alturas nos verdes se eles concorressem sozinhos. Provavelmente continuaria a votar PCP, portanto, não é por aí. Outra que é uma notícia da agência Lusa, que saiu no Echo de janeiro do ano passado, que é gestores ganham 10 vezes mais que os trabalhadores. Ora, está aqui outra forma de compensar os mais pobres pela inflação. É esbater um bocado esta diferença. E atenção, que 10 vezes mais eu sei isto de cabeça, é uma média muito generosa. Porque as diferenças chegam a ser, às vezes, mais de uma centena, números astronómicos de vezes mais. E é caso para dizer aquele homem vale por 500, ou por 100, ou por 200. Não é? Há aí alguns ordenados que são pronto, e isto pornográficas. estamos a falar de empresas privadas, obviamente. Não estamos a falar do Estado. O Estado tem os seus defeitos e os seus despesismos de outra forma, mas a verdade é que o Estado tem os salários tabulados. O que pode também não ser bom, atenção. Em alguns aspectos sou capaz de concordar contigo. Depois haveríamos de ver isso mais pormenor. Porque depois, se calhar se tu tivesse uns salários diferentes, se calhar conseguias atrair outro tipo de pessoas. Sim, concordo. Mas eu vou só bater. Poderiam ser uma mais-valia. Olha, não vamos mais longe. Temos os problemas do lixo. Dos pretextos que é sempre adiantado para as deficiências na recolha do lixo são a dificuldade de mão de obra por causa dos salários. E quer dizer, temos uma profissão que é completamente indispensável, que contribui para a manutenção da saúde pública, da limpeza dos espaços, é para tudo. Não vale a pena estar a enumerar. Mas, João, e que é tratada miseravelmente. O teu problema é que tu tens uma carreira única, que é um assistente operacional, e um assistente operacional é o homem do lixo, é o coveiro, é o manobrador de máquinas, é o pessoal da limpeza, é esse pessoal todo. E pode ser o recepcionista também. Exatamente. Não me venham dizer que um manobrador de máquinas não é um trabalho especializado. Claro, não é? claro. Aliás, o homem do lixo pode não ser um trabalho especializado, mas é um trabalho com risco. É um trabalho com risco e é essencial. Eu acho que a questão do ser essencial não é tida aqui em conta quando se fala naquilo que é o preço do... Aliás, a palavra mercado de trabalho já adivinha, para mim é quase um eufemismo para escravatura. Pronto, vá, puxando aqui do meu lado mais radical, que é mesmo assim, porque mercado de trabalho, no fundo é o tempo das pessoas que está à venda. É isso que se chama mercado de trabalho, não é mais nada. O mercado de trabalho é um mercado onde está lá o tempo dos indivíduos à venda. E é isto. Eu vendo o meu tempo por X à hora e estou no mercado de trabalho por este preço. Pronto, é mesmo assim. E o mercado de trabalho trata, mas estamos a falar de pessoas, não é? O mercado, as regras do mercado funcionam e são capazes de fazer algum sentido se estivermos a falar de farinha ou de sapatos, mas quando estamos a falar de pessoas, isto não me cabe na cabeça. Não me cabe muito na cabeça. Há excesso daqueles trabalhadores, não é preciso qualificações e por isso paga-se pouco. Sendo que depois, quando acontecem situações como o Covid, vamos todos para casa, mas aqueles não podem ir, porque são essenciais. Repositores de armazéns de supermercados, homens do lixo, e por aí afora, não é?
E então eu acho que os salários dessas pessoas deviam ser revistos, mas muito em alta. E eu acho que a sociedade produz o suficiente para isso. E nesta altura, porque falámos de inflação e colmatar as medidas da inflação, essas questões de carreiras dessas pessoas deviam ser revistas. Pronto. Tu podes-me dizer assim, desculpa, só para terminar. Tu podes-me dizer assim, mas as pequenas empresas, se vais subir os salários em 200 euros ou não sei o quê, tu mandas uma porrada de empresas à falência. Eu lamento dizer, mas uma empresa que não consiga pagar pelo menos 800 ou 900 euros ao seu trabalhador não tem viabilidade. A verdade é esta. Mas a questão é que se calhar até conseguem, não é? Se calhar até conseguem, não querem, porque depois querem é tirar lucros sem Não, despesas. é assim, o lucro, ao contrário do que a percepção do público, daquilo que eu ouço na praça pública sobre os comunistas, são contra o lucro e o lucro. Não, nada disso. Nada disso. A questão é, se tu tens 4 pessoas à mesa com uma tarte e um apanhou os cereais, o outro moeu a farinha, o outro foi buscar a lenha para cozer e o outro confeccionou, né? É justo que essa tarte seja dividida por 4. Exatamente. E não é o homem da farinha recebe um décimo, né? E depois o tipo que confeccionou, temos assim, porque é o final da cadeia que estão as mais-valias, o tipo que confeccionou leva 80% da tarte e os outros 20% distribui-se para os outros 3. Tu aí, se assistires aos negócios aqui na nossa zona, os negociantes, por exemplo, eu posso cortiça, por exemplo, Sim. por causa do Covid, isto está tudo mal, a cortiça está lá em baixo. E tu ficas a olhar, quer dizer, ainda há poucos dias numa conversa com ele, mas como é que vocês têm a cortiça tão lá em baixo? Quer dizer, continua-se a tirar a cortiça vendeu-se toda, continua-se a vender o vinho, até se vendeu mais, porque nós estávamos em casa, É verdade. até aproveitávamos e bebíamos mais um bocadinho. Como é que a cortiça só baixa no produtor? Não é? Pois é. Mais nada, não é? Sim, Isto é só baixa exemplo, no não é? produtor, exatamente. É uma coisa que o cereal no agricultor, que o Exatamente. melão, que a carne, que o leite, tudo é baixo no produtor e agora estás a pagar um litro de leite, que foi outra coisa que disparou, tu pagavas por um litro de leite 57 cêntimos. Sim, daquele. Sim, pronto. Não é? Uhum. E daquele, pagavas 57 cêntimos por um gresso ou um mimosa. Sim, a publicidade, e hoje estás nos 77. Sim. Sim, aumentos brutais, de dezenas de pontos percentuais. É verdade. Muito bem, então eu só queria ouvir de ti, para encerrarmos este assunto, se achas que o governo, sendo que tu és uma pessoa suspeita, não é? Eu também sou suspeito, por outro motivo, mas qual é a tua apreciação das medidas do governo de combate, de mitigação aos efeitos da inflação? O que eu te posso dizer é isso, sem conhecer as medidas todas a fundo, como disse ainda há pouco, não veio o assunto a fundo. Eu posso dizer que este, como qualquer outro governo, e principalmente este, fará tudo o que tiver ao alcance para tentar mitigar os problemas criados pela inflação e para tentar mitigar a inflação. O que é certo é, e volto a dizer a mesma coisa, o orçamento não estica e temos que olhar de onde vimos e qual é que é a nossa realidade económica, não é? Portanto, eu duvido que qualquer governo em qualquer país da Europa consiga mitigar a inflação e baixá-la, porque senão nós não tínhamos problemas de inflação, não é? Aliás, nós vamos ter a começar quando eles começarem a combater, quando a Europa começar a combater a inflação a sério, vai começar a disparar os juros. Uhum. E aí aqueles desgraçados que compraram uma casa e que estão a pagar Claro. a mensalidade e que há uns aninhos andamos aqui todos contentes porque os juros estão negativos, vamos sentir novamente na pele como sentimos em 2000 e quando sentimos com a Troika, não é? Sim. Que a mensalidade da casa disparou lá para cima. Sim. Portanto, eu continuo a dizer, pronto, respondendo à tua pergunta, não digo que sejam as medidas que eram aquelas desejáveis por todos nós, mas considero que o governo vai fazer vai levar ao máximo o esforço para tentar mitigar os problemas da inflação. Muito bem. Vamos então, não sei se não tens mais nada a dizer sobre esta questão. Eu queria só terminar, porque não falámos em energias, mas não falámos naquelas das quais dependemos mais. Neste caso, refiro-me ao gás, porque muita
dos argumentos e que de facto é real, porque se sobe o preço da energia e tudo precisa de energia, sobe o preço de tudo. Pronto, sabemos disso, que é uma consequência da subida do preço da energia. Mas nesse caso, a transição energética, eu não percebo bem como é que isto vai acontecer, porque Portugal é fortemente dependente do gás para a produção de eletricidade. Nós encerramos as nossas centrais, antes também tínhamos carvão. Agora já não temos, já não queimamos carvão, mas continuamos. A central em Sines foi desmantelada, ou está a ser desmantelada. Não sei o que é que se está a passar lá dentro. Eu julgo que é isso que poderá acontecer, mas como não entra lá dentro, só passa ali a caminho do trabalho. Sim. Não sei qual é o processo neste momento. Pronto, mas está descomissionado, está fora de serviço. E o que é certo é que nós vamos continuar, por muito que se tape o território de painéis solares e moinhos eólicos, vamos continuar a depender, porque nós precisamos de uma energia de reserva, uma energia que esteja ali disponível sempre que precisamos dela. A qualquer hora. E o vento e o sol não garantem isso. Pronto. E eu acho que aqui, enquanto não arranjarmos soluções energéticas viáveis, vamos ter porque este problema já existia, não é de agora. Os combustíveis já vinham a aumentar continuamente antes da guerra, tu sabes disso. Era continuamente e não era aumentos de 20 nem de 30 cêntimos como é agora, ou de 10 cêntimos, mas era aumentos de 1, 2 cêntimos, muito, lembro-me 5, 6, 7 vezes no mês. Muitos aumentos. Sim. Muito bem. Vamos aqui a um caso que foi quente aí há uns tempos, que foi o caso de... aqui vou-te pedir a palavra para começar. Que é o caso do PC, a questão de Setúbal e as acusações feitas ao Sr. Kachin, de origem russa, e que fazia parte da associação Edinstvo, que significa união, já soube entretanto o que é aquilo quer dizer, e que foi acusado no fundo, de estar a fornecer informações de pessoas que recorriam àquela associação, neste caso refugiados ucranianos, e quer dizer, ele não foi acusado de enviar as informações, a verdade também seja dita. Não, a acusação que houve aqui é que a Câmara de Setúbal entregou informações, entregou dados pessoais, e isso não pode acontecer da mesma forma como aconteceu em Lisboa o ano passado. Não, vamos lá ver isto. Eu acho que importa esclarecer aqui uma coisa, que é aquilo que aconteceu com Medina foi uma coisa, que foi enviar dados de pessoas que se manifestaram na praça pública. Isso, não sei se é verdade ou não, mas a verificar-se, a ser verdade, é grave. Pronto. O caso de Setúbal é um caso diferente. E eu sei porque este é um caso que me foi caro, despertou muito interesse, e então eu debrucei umas belas horas. Agora já foi há umas semanas, já não tenho assim tudo bem presente de memória, mas ainda tenho aqui o sumo da coisa na memória. Que é, as pessoas que foram acusadas, elas não foram acusadas de cometer nenhum crime, elas foram acusadas de ser simpatizantes de Vladimir Putin e do governo russo. De ter ligações. E, portanto, ter ligações, não é? Ter ligações ao Kremlin. E depois, no meio disso, está a informação de que recolheram dados de pessoas que naturalmente sempre se vês. Porque as pessoas chegam lá para recorrer à ajuda e eles, uma das ajudas que prestam, por exemplo, é ir tratar de questões jurídicas e de questões legais do país, e portanto, naturalmente, pegam nos dados das pessoas para levar ao CEF, para levar para tratar do cartão de saúde, do que seja, não é? Para tratar das questões legais, que as pessoas não falam a língua. E aquela pessoa estava ali, precisamente, uma das razões por aquela pessoa estava ali, é que falava a língua, não é? O que é que eu apurei no meio disto tudo? Depois tu hás de me dizer. Apurei no meio disto tudo que todas as acusações não tiveram fundamento. A Judiciária fez buscas na Associação Edinstvo, confiscou os computadores. Até agora não houve nenhuma pelo menos não foi revelado nem publicado, nenhum indício de que
houvesse informação dos dados dessas pessoas que tivessem sido enviados, porque tu recolhes os dados. Mas foram pelo menos partilhados entre a Câmara e essa associação, certo? Claro, mas uma coisa é... Vamos lá ver, eu sei que tu és conhecedor do RGPD. E a questão é que as pessoas recolhem os teus dados. Recolhem os teus dados para que fim? Para aquele fim específico. E não para outro. Tu estás a violar os direitos se utilizares esses dados para outra coisa. Tu tens que... Sim, mas depois, vamos lá ver. Aqui também pode ter havido um aproveitamento político, não é lógico, não é? Epá, tu vais logo para o fim, é logo à bruta. Agora é assim, a Câmara de Setúbal havia uma coisa que não tinha. Eu sei, era o senhor... Não tinha o encarregado de proteção de dados nomeado, não estava em processo de implementação, não, mas que o RGPD não se implementa, mas em processo de contratação, ou de nomeação, ou do que quer que fosse. Ou de olhar para os dados pessoais dentro do município e de tentar regularizar todas as operações de tratamento de dados, ou pelo menos tentando proteger os dados dos municípios e daquelas pessoas que lhes facultam por os mais diversos motivos. Essa se calhar era também uma das razões, e daí depois ter estourado, e tu vens de trás com o caso de Lisboa, que quer dizer, isto acaba, aí vocês atiram-se a mim, agora atiram-me a vocês. Mas eu continuo, eu vou dar aqui, eu tive a paciência de estar a ouvir a Assembleia Municipal Extraordinária de Setúbal. Foi uma em que o senhor Presidente da Câmara depois se exaltou um bocado, não? Não, foi uma já depois desta coisa, deste escândalo, entre aspas, ter arrebentado. E onde tive a oportunidade de assistir a depoimentos de outros membros dessa associação, todos imigrantes, sobre a pessoa do Sr. Cachim, que eu agora não me estou a lembrar do primeiro nome, só me estou a lembrar do último. Não sei se é Vítor, se é... Aqui, já te digo, continua. Pronto, mas o último nome é Cachim e eu... Exatamente. Eu sei, pronto. E aquilo, quer dizer, vale a pena ouvires, Nuno, se tiveres interesse no caso, quer dizer, as pessoas estavam indignadas com aquilo que se estava a passar. Então esta pessoa... e até evidenciaram coisas que ele fez enquanto membro. Ele vive em Portugal há cerca de 20 anos, foi aquilo que percebi, há mais de 20 anos. Responsável por criação de cursos de língua portuguesa para imigrantes, provas dadas, currículo de trabalho com entidades públicas, desde o Instituto de Emprego e Formação Profissional, CEFs, por aí fora. Por acaso já tinha concorrido ao CEF. Sei que ele concorreu ao CEF e chumbou, não entrou. E até isso usaram como argumento para o demonizar. Mas a verdade, resumindo, é que o homem não cometeu nenhum crime. E houve uma das pessoas que foi testemunhar, que foi intervir na parte do público nessa Assembleia Municipal. E ela é funcionária, ela nem sequer já foi da associação, mas já está inserida na sociedade e, portanto, foi uma fase que já passou. Ela é funcionária de um hospital, que agora podia-te dizer, mas não vale a pena perder tempo. Se fores lá ver, ela aparece lá. Eu tinha isso aqui apontado e ela diz: podia ter sido eu a recolher aqueles dados. Podia ter... Sim, porque o que as notícias... Eu estava agora aqui a relembrar isto. O senhor Igor Cachim. O que eles falam aqui é que eles pediram, alegadamente, fotocopiaram documentos de identificação dos refugiados. Uhum. E além de terem feito perguntas sobre o paradeiro de familiares Exatamente. que deixaram na Ucrânia, à margem do que está previsto nestes casos. Claro. E isto é uma coisa que se tem que ter cuidado com o RGPD. Claro. Dizer, nós só devemos pedir os dados que necessitamos. Uhum. Não é? E aqui foi pedido um bocadinho mais. Eu sobre essa questão tenho uma opinião, porque eu não acho que é... Se tu tiveres a auxiliar uma pessoa que está... agora tenho aqui um intruso, caraças, sai daqui. Se tu tiveres... É um gato. Pronto, eu era uma mosca, mas a minha já foi. Faz mesmo que eu fiz a mosca. É que eu deixei uma janela aberta e já me entraram 2 gatos por ali, que aqui estamos. Pronto.
aquilo que ele fez, de acordo com os testemunhos, entretanto com as outras testemunhas que se fazem, então você tem família. E é normal perguntar a origem dessa família. Quer dizer, se a pessoa está cá deslocada, exatamente, eu não vejo malícia nisto. Eu não vejo malícia nisto. E de qualquer maneira, isto são alegações. Quer dizer, nada disto constitui ou constituiu um crime. A verdade é que o resultado deste alarido todo, o que é que serviu? Serviu para denegrir o executivo da autarquia de Setúbal, serviu para arruinar a imagem de um casal de imigrantes que já estava cá, imigrantes, mas que já mais que inseridos. E eu até digo, e se forem simpatizantes do Putin? Qual é que é o problema? Em Portugal não temos o direito às nossas opiniões políticas? Até eu não posso ser simpatizante do Salazar? Agora querem ver. Não é? Querem ver. Quer dizer, onde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos para aceitar argumentos destes? Onde é que está escrito na lei que tu não podes ser simpatizante do Putin? Mas isto sou eu a dar de barato. Não sei se eram ou se não. Mas têm a legitimidade para simpatizarem com os governos que quiserem. Quer dizer... Eu vou exagerar no que disse, ou no que digo, porque então tu entregas o oprimido ao opressor. Isso é dizer que os ciganos são todos ladrões e os árabes são todos terroristas. Não é dizer que os ciganos são todos ladrões ou nada então disso. Como é que é o opressor? Até uma pessoa, pá. Deixa-me dizer. Sim, eu sei que é uma pessoa, mas pronto, mas tem aquela nacionalidade e poderá ou não ter ligações ao Kremlin, ao Putin. O Kremlin é muito grande, não será só o Putin. Está bem, não sei se não devia poder ter havido mais cuidado. É assim. Agora, há aproveitamento político de certeza absoluta, não é? Eu acho que é o que há aqui. E ainda não cheguei a um ponto, ainda não cheguei a um fator importante nesta equação, que foi quem fez as denúncias. De onde é que partiram estas denúncias? Quem fez as denúncias foi um senhor denominado, podes pesquisar aí se não estiveres informado sobre ele, Pavlo Sadoka, ou Sadocha, lá na língua deles, Sadoka KHA, que também é imigrante muito bem estabelecido em Portugal, tanto que fala português e que tem dado entrevistas à televisão, em consonância com a embaixadora ucraniana. Este senhor quem é? Ele é presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. Mas este senhor é nada mais, nada menos que um senhor muito simpatizante daqueles senhores de extrema-direita que têm um hábito de levantar o braço de uma determinada forma. Ele tem ligações comprovadas não só ao Svoboda, que é um partido de extrema-direita na Ucrânia, como ao Pravi Sector, como inclusivamente protagonizou diligências de ajuda ao batalhão Azov. E existem agradecimentos em público de senhores a segurarem Kalashnikovs e encapuzados a agradecerem ao senhor Pavlo Sadoka por o ter feito. E aliás, há fotografias a sua veneração do Stepan Bandera, uma frase que ele proferiu à CNN. Portanto, ele não esconde aquilo que é. A verdade também é essa. Isto não são informações secretas. O Jornal 74 fez uma reportagem de investigação. É isso que eu estava a ver. E estava-me a lembrar de uma conversa que tivemos hoje à tarde quando falámos sobre isto. Pronto. É que nós depois temos que dividir aqui um bocado as fontes. As fontes. Não é? Calma, mas eu não ia puxar do Jornal 74 agora. Eu ia puxar da CNN. Pronto. Okay. Que é para não... Pois. Que é outra fonte. Que é outra fonte. Opa, eu já começo a ganhar algum caldo disto. É assim. E então o trabalho de quem não adere à narrativa principal é muito mais difícil. Porque tu tens que procurar as incoerências na própria narrativa principal. Mas olha que não é... Eu estou aqui a ver Pavlo Sadoka no Google e a primeira que me aparece é o Jornal 74, portanto eu não tive que procurar mais. Sabes porquê? Porque fiquei logo a saber que o senhor tem ligações à extrema-direita ucraniana. Sim. Portanto, aqui a gente às vezes também não pode dizer só que... Mas o Jornal 74, se tiveres dúvidas sobre as fontes,
Podes ir ver quem são. Sim. O Jornal 74 é um projeto independente, de jornalismo independente. Mas os jornalistas que lá estão, inclusivamente o jornalista que fez essa reportagem, é jornalista que tem currículo de jornais, que as pessoas considerem, sei lá, mainstream ou mais credíveis, ou sei lá. Eu acho que hoje em dia os jornais estão por ruas da amargura. Mas eu vou-te citar aqui uma frase de Pavlo Sadok à CNN, numa entrevista à CNN, que é sobre o dia em que Hitler e a Alemanha nazi perderam a guerra. Ele diz assim: isto não foi uma festa, isto foi uma tragédia. Ninguém quer lembrar este dia. Pronto. Eu percebo porque é que ele diz isto. E o que é que diz o polígrafo em relação a isto? A essa frase? Não sei, não vi a publicação Diz que do está polígrafo. descontextualizado. Eu sei que está, mas é que eu sei que está. Eu sei porque é que ele diz isso. Eu não estou misto assim, como é que é o valor da face. Não estou misto, agora é o termo em inglês que me está a virar a cabeça. Eu sei porque é que ele diz isso. Eu sei qual é o contexto e o contexto histórico dessa altura. E percebo quais são as ligações. E percebo quais são as animosidades ao Bloco Leste. Percebo esse contexto todo. Mas o que é certo é que o setor direito, portanto o Pravi Sector, ou partidos como o Svoboda e as organizações paramilitares que entretanto foram incorporadas no exército com ideologia de extrema-direita, são protagonistas de grandes atrocidades. Sabe? Não são democratas. São gente que viola direitos humanos. São gente que se sobrepõe às autoridades policiais na Ucrânia. Eu já vi N testemunhos disto. Isto é também documentado por fontes oficiais ocidentais. Mas sabes porque é que ele afirma isso? Pelo menos é o que estou a ler. Estou a ler assim na diagonal. Diz lá a explicação do polígrafo. A explicação do polígrafo e a explicação dele é que ele diz que foi uma tragédia o fim da Segunda Guerra, porque as pessoas que voltaram deficientes, voltaram estropiadas pela guerra, e que durante anos isto não foi uma festa porque foi uma tragédia para todos, aqueles que regressaram desta forma. Ele não diz que foi ele considera... Claro que sim. Nem por ter. Não, vamos lá ver. Não, agora vais dizer assim, ele considera que eles deviam ter morrido, não deviam ter morrido. Não vou nada dizer isso, quer dizer, calma aí. O que me parece aqui é que ele diz isto porque não foi uma festa para nós, porque nós vimos os nossos chegarem, não como eles foram, mas todos estropiados pela guerra. E, aliás, ele até só passar 30. Só passado 30 anos é que os governadores da União Soviética começaram a festejar como isso uma vitória, para mostrar a sua força militar. Não para lembrar a tragédia, mas para mostrar a sua força militar, ou seja, o militar. Até agora vou descascar o polígrafo, está aqui. Ok, claro. Está aqui no polígrafo. Vamos lá. Então, é bom a gente ter aqui 2 monitores. Mas é sempre bom um gajo poder arrear no polígrafo. Porque eu vou dizer assim o seguinte. Obviamente que no final de nenhuma guerra, vamos lá ver, isto tem várias interpretações, mas há uma que é clara, que é claro que todas as guerras são os palcos das maiores atrocidades. Não há dúvidas disso. Eu não vivi nenhuma, tenho familiares que viveram guerras, não vivi nenhuma, mas existe informação de sobra para sabermos isso. Agora, dizer que, claro que, como na guerra morreu muita gente e por isso o fim da guerra já não se festeja, quer dizer, então se não, até quer dizer, mais valia ter continuado a guerra, não é? Então, obviamente que tens que ter sempre uma razão para festejar. Eu acho é que esse senhor, isto é a minha opinião, obviamente, não consegue esconder o desânimo que foi, a facção que apoiou o Stepan Bandera, de quem ele é saudoso e apoiante, perdeu. A verdade é esta. E também é verdade, e vou acrescentar aqui mais um dado, porque já sei que quem ouve pode pegar nisto, que é, mas os próprios nazis prenderam o Stepan Bandera. Prenderam, sim senhor, porque ele já queria mandar mais que eles. Mas não deixa de ser aí a raiz do seu apoio e do seu movimento. E para não falar dos massacres que os apoiantes de Stepan Bandera perpetraram naquela altura. Eu aconselho-te a ler um bocado desse episódio da história. Massacres, inclusive, em território que agora é polaco. Pronto.
E então eu não acho que isso seja assim. Sabes que o polígrafo, eu gosto muito dos polígrafos e dos fact-checkings, porque às vezes são bastante úteis, mas até mesmo com a verdade tu podes distorcer a verdade. Pronto, fica esta, para quem quiser. Pronto. Então, Pronto. eu já tentei aqui defender o senhor e aqui Agora, em relação a Setúbal acho que concordamos os dois que isto mas isto, pronto, é uma questão política. Não é? Porquê é que falei do senhor? Eu falei do senhor porque foi ele quem denunciou. E aquilo que eu acho que ele fez foi grave. Porque ele foi manchar, ele foi lixar a vida a uma data de gente que não merecia ter a vida lixada. Isto é a minha ótica muito pessoal. É sujo fazer-se isso. E tu, de certeza, que não gostarias de estar em nenhum lado e de começares a ser discriminado e acusado de coisas só por seres português. Né? Vamos ver o que é que as investigações dizem. Vamos ver o que é que as investigações dizem, mas eu vou-te já dar aqui algumas pistas do que é que elas vão dizer. É que até a oposição política, que estava muito eriçada com este assunto, porque é agora que a gente derruba a Câmara de Setúbal. Né? Agora até, não é daqui a 3 anos. Sim, ok, encaixo o teu sentido de humor e tudo bem. Tudo bem, mas eles queriam fazer isso antecipadamente. E o que aconteceu é que agora até o PSD diz que já retirou o requerimento para auscultar o presidente da Câmara de Setúbal. Porque afinal de contas o PS também vai chumbar aquilo e por isso não vale a pena a gente meter o requerimento. É como quem diz, não, a gente a gente vai à luta, mas não vale a pena porque o PS também chumba aquilo. E a verdade é que quem chumbou, o senhor presidente de Setúbal estava disposto a ir ao Parlamento prestar declarações, mas os senhores do Partido Socialista não quiseram. E isto adivinha aqui depois outras coisas que a gente pode especular. Mas pronto, até que ponto é que depois nas acusações zangam-se as comadres, descobrem-se a verdade. Então é melhor a gente não se zangar. Sabias desta, não é? Que ele não foi ao Parlamento com os votos do Partido Socialista. Pronto. E então eu adivinho já que essa investigação não vai dar em nada. Para terminar, Nuno, não sei se sabes disto. Sim. Essa Câmara não foi a única em que aconteceram coisas dessas e nas outras não se passou. Não. E nas outras não houve esse alarido. Não houve. Não. Quanto a... Houve algumas em que se falaram também, nomeadamente lá mais para cima para o norte, agora não sei especificar quais. Gondomar, Aveiro também foi outra. Não houve esse alarido, porque cá está. Foi política. Eu acho que foi motivações políticas e eu acho que existe mesmo. Quando profiro estas frases, gostava de, neste momento, não ser do PCP, que é para não dizer, está a dizer aquilo porque é do PCP. Pronto. Gostava que. É por isso que já tive algumas pessoas, a oportunidade de falar com algumas pessoas em podcast que são de direita e que fizeram elas a defesa do PCP. Gosto mais quando é assim. Mas a verdade é que tem havido, de facto, uma campanha muito clara contra o PC, que terá as suas consequências, mas que eu, para mim, e para qualquer pessoa, independentemente de que força política seja, que seja um verdadeiro democrata, vai-se a perceber que isso é um grande erro e um grande problema, é uma machadada que se está a dar na democracia portuguesa a embarcar-se nesse tipo de jogo político. A história há de nos... A história fuzilou os republicanos no final da Guerra Civil Espanhola. Portanto, a história nem sempre resolve tudo. E não vamos por aí. A história é escrita pela parte que ganha. Pois, pela parte que ganha. Por isso, quer dizer, as investigações poderão apurar factos. Aí, tudo bem. Agora, a história, vamos lá ver, a história às vezes falha-nos um bocado. Dependendo do historiador. Pronto. E isto, então, para dizer que nessas câmaras não houve nada, e houve câmaras que simplesmente sacudiram aquilo. Que é, deixem-se de histórias, pá. Isto aqui está tudo bem e pronto. Agora vamos estar aqui a... É verdade, pronto. Mas esta era uma câmara comunista, é uma câmara muito apetecida. E quando... É por causa do choco frito. E sabes qual foi o momento da verdade mesmo? O momento da verdade foi na Assembleia Municipal, quando houve a oportunidade, porque sabes que a CDU não tem, o Partido Comunista não tem maioria na Assembleia Municipal. E quando houve a oportunidade de mandar o Executivo abaixo, a oposição não se chegou à frente.
Vale a pena ver essas assembleias municipais, que é muito interessante. Tu ias pensar, os gajos estão aqui todos contra os comunistas. Não, quando vais a ver aquele que tu menos esperas, não, a gente não vai derrubar, a gente não vai votar esta moção. Não. Porquê? Sabes porquê? Porque estas acusações que fazem, o jogo político que fazem, não é sólido. E não se querem comprometer, e não se querem comprometer com tanto, porque isso depois ficava uma mancha muito grave. Pronto, isto é a minha especulação. Depois aquilo não dava em nada e no fim derrubavam um governo local, neste caso, com base em notícias e alarido dos média. Pronto, é a minha coisa final. E depois pela questão que tu disseste das nossas comadas. Sim, Não é? depois sabe-se lá que outras ligações é que apareceriam, começam as acusações. E a gente sabe, andamos aqui, também temos o nosso meio político local, temos que ter algum buffer, a verdade é essa, porque não existem bons e maus em lado nenhum, existem sistemas a funcionar, pronto, e pessoas, naturalmente pessoas que desempenham diferentes papéis, umas com melhores ou piores intenções, depende da sua espinha dorsal, da sua educação, do seu background, etc. Eu acho que as intenções são todas as mesmas. Eu digo que eu já disse isto. Tu sabes, fui já 3 vezes a eleições e da primeira vez que fui, a pessoa que foi candidata na lista da CDU, concorrente, da primeira vez fomos os dois primeiros candidatos, e ela, Nuno, eu não tenho nada contra si. Não, nós temos o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida e temos objetivos diferentes para a nossa freguesia. Não é? Com certeza absoluta, de formas diferentes. Mas o objetivo final é o mesmo, que é tentar melhorar quer dizer, a situação toda e tentar progredir alguma coisa e pronto. Não é? Portanto, o que nós temos que pensar é isto e respeitar-nos mutuamente. Quando nos deixarmos de respeitar, aí começa a peixeirada e não é democracia, é outra coisa. Sim, é outra coisa. É outra coisa qualquer. Muito bem, não sei se queres fazer mais alguma consideração. Acho que vamos avançar. Só para dizer que quero reiterar essa ideia, porque tu de repente houve um chorrilho de notícias durante vários dias, só títulos a partir contra o PCP. Até houve uma que eu acho que é evidente do ridículo, que é: jornalista que acompanha a guerra na Ucrânia pelo lado da Rússia foi eleito deputado municipal na Amadora pela CDU. Estamos a falar do Bruno Amaral de Carvalho, que viajou para a República de Donetsk e já vais acusar de eu reconhecer aquilo como República Independente, mas isso pronto, é outra questão. Mas ele viajou para a República de Donetsk e tem estado a fazer... Não é independente porque está sob o domínio da Rússia. É sob forte apoio, diria, mas é reconhecido pela Rússia, tem governo próprio e pronto. E depois esses pormenores a gente pode discutir. Tem um governo próprio. Tem o seu próprio... se calhar mais tarde vão votar e vão passar a ser parte da Rússia, não sei. Isso a gente já lá vamos a essa parte. Vota como na Rússia. Mas isto para dizer, qual é que é a importância disto? Então o jornalista vai para lá, e ele não é o único, há lá franceses, há norte-americanos, há ingleses, eu acompanho os trabalhos, há canadianos, ou canadiana neste caso, franceses, etc., que estão a acompanhar do outro lado. E eu acho muito bem, porque se tu só vais beber ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, ou se fores beber só ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russos, claramente que estás cego. Não é? Pelo menos de uma vista. Só ouves uma parte. E então... Só ouves uma parte e tu não podes ouvir só uma parte. Naturalmente, acho que esses jornalistas têm grande mérito em fazer isso. Portanto, e ele foi. E foi o que é que fez? Produziu umas peças, naturalmente, como jornalista que é, e a CNN comprou-lhe algum desse trabalho e publicou. Foi logo... Quer dizer, que ele foi logo demonizado por Ana Gomes e por mais uma série de personalidades a atreverem-se a dizer que ele devia ser retirado, aquilo não devia ser possível de ser feito. Ou seja, isto revela um bocado a qualidade da nossa democracia. É nos momentos da verdade, é nos momentos de dificuldade. Eu não sei se revela a nossa democracia, se revela a qualidade dos nossos órgãos de comunicação social. As duas coisas. O que eles deviam ser era todos isentos. As duas coisas. É? Porque a democracia está revelada nas nossas diferentes opiniões. Certo, mas quando tu censuras... Agora... Quando tu és defensor... desculpa, não quero mesmo interromper, mas quando tu és defensor
de censura de opiniões porque discordas, porque achas que, seja lá por que for, és defensor da censura, como toda a gente aceitar de anime leve que o RT e o Sputnik sejam censurados, isso não é democracia. Quer dizer, isso não é democracia, não é. Não podem convencer que é. Porque é propaganda e aquilo engana as pessoas. Então estão-nos a tratar como crianças. Sabes quem é que faz isso? É dos dois lados, desculpa. Claro, não estou a dizer que não, mas a questão é que tu tens que ter as duas propagandas para fazeres o teu caldinho, né? E para fazeres a tua triagem. Tu não devias ter propaganda, tu devias ter era notícias reais. Olha, há o código deontológico do jornalista, aconselho-te a ler, são 11 pontos, são só 11 pontos, aquilo é muito fácil, são 5 minutos de leitura, menos, e tu depois lês aquilo e vês de quantos daqueles pontos é que são cumpridos por os nossos meios de comunicação social. Por todos. Bem. E então é isso, saiu uma notícia, de repente o rapaz fez aquela reportagem, aquilo saiu, e logo a seguir, jornalista que acompanha foi eleito por a CDU numa Assembleia Municipal qualquer. O que é que isto? E foi. Mas foi? Foi. Mas qual é o relevo disso? Do homem ter sido deputado municipal na Amadora? Diz-me lá o que é que isto... Não, para o fim não tem, mas pronto, mas é. Estás a ver? Para além de que o PCP, acusado de putinista e defensor, e eu aí vou fazer a resposta ao Manel Serralha. Manel Serralha, só vires isto, e se chegaste a este ponto é porque de facto gostas do programa. O que vou dizer assim, Manuel Serralha, no ano 2000, um voto de protesto sobre onde? A situação na Chechênia. Lembras-te da guerra da Chechênia? O senhor Putin é acusado. Ele invadiu a Chechênia e fez, e aconteceu. E é verdade, a Rússia chegou lá e dominou aquilo pela força. E quem é que protestou? Nada mais, nada menos que o PCP. Voto de protesto. Voto número 30/8 sobre a situação na Chechênia, 6 de janeiro de 2000. Outra. PCP no 15º Congresso do Partido Comunista da Federação Russa. Enquanto o principal partido da oposição do regime de Putin, /Medvedev, o qual apelida de aliança entre oligarcas e burocratas. Isto era o que o PCP dizia em 2013, do governo de Putin. E, portanto, eu acho que não há falta de coerência. Eu acho é que os argumentos que depois que o PCP utiliza são injustamente usados para dizer que eles apoiam o governo da Rússia. E não é verdade. Não é verdade, é um contexto maior. Pronto, mas isto é para quem quiser. Vão pesquisar, a informação existe, claro que não nos soundbites, aí não encontram. Têm que mesmo fazer uma pesquisa, demora mais tempo, dá mais trabalho e nem toda a gente tem tempo e vida para isso. Só nós. Não, nós é que parece que temos. Nós temos tempo para tudo, até para ter hortas. Até para ter hortas, sim. A minha horta este ano está a sofrer um bocado, mas vamos lá. Ponto 3. Se não tiveres mais nada a dizer, é verdade. Não, bora. Já fizeste a defesa do PCP? Já, tinha que fazer. O Manel Serralha disse no último programa que vocês fizeram sem mim que o PCP era o único partido em Portugal que apoiava a Rússia. E eu desafio a provar isso. Pronto. Se ele quiser, se não quiser, também não faço questão, porque quer dizer, isto não estamos aqui a medir coisas. A medir razões, vá. Mas a verdade é que não existe evidência nenhuma disso, evidência concreta, não existe, isso não existe, é mentira. E o Partido Comunista Russo, para que fique registado, qual é que, o Partido Comunista Russo foi contra a invasão, portanto, o Partido Comunista Russo. Está bem. Sim, mas quem lá está também não é comunista. Como assim? No Partido Comunista Russo? O Putin é comunista, não? Não, eu estou a dizer o Partido Comunista Russo, mas existe um Partido Comunista na Rússia. Sim, mas o que eu estou a dizer é que o Putin não é comunista. É comunista? Se for, eu não sei, quer dizer, é uma novidade que me estás a dar. Se o afirmas, se me estás a perguntar... Estou-te a perguntar. Pronto. Claramente que não. Nos dias de hoje a realidade às vezes... mistura-se um bocado com a fantasia, mas essa é um bocado rebuscada. A gente, se quisermos tentar fazer esse caso, podemos tentar. Houve quem já tente, porque a nossa comunicação social tenta fazer esse caso. E sabes como? Quando vão filmar o hastear da bandeira que tem uma foice e um martelo em Mariupol, ou em zonas ou noutras zonas conquistadas, ou quando vês um blindado russo com a bandeira da União Soviética lá.
Sabes o que é que isso significa? Significa, número 1, essa bandeira hasteada em Mariupol não é a bandeira da União Soviética. É a bandeira do regimento imortal e os russos não apagaram a sua história lá por a União Soviética ter deixado de existir. E foi um regimento que teve um papel que para eles é simbólico, muito significativo na Segunda Guerra Mundial e que tem aquele símbolo e, portanto, eles não o apagam porque o símbolo é aquele. Era o mesmo que nós agora andarmos a apagar esferas armilares porque de repente o Dom Manuel era considerado um gajo muito mau. Quer dizer, não fazia sentido. Eles não apagam a história deles. E depois, os soldados que levam bandeiras, aquilo é porque os comandantes locais subalternos deles o permitem, porque eles têm essa liberdade. Daí dizer que isso é comunista. Não sei se conheces a história da velhota que foi visitada por soldados ucranianos e saiu cá fora e quando viu os soldados pensou que fossem russos. E o que é que ela faz? Começa ela e o marido, glória à Rússia, glória à União Soviética, e foi buscar uma bandeira que ela tinha da União Soviética e veio cá fora. E os soldados ucranianos, o que é que eles lá estavam a fazer? Estavam a distribuir supostamente ajuda humanitária, tinham uns saquinhos de plástico com umas coisas, e ela saiu e veio desenrolar a bandeira, uma bandeira do tempo dela. E o que é que o soldado ucraniano o que é que fez? O soldado ou oficial, não sei a patente dele, o militar ucraniano, retirou-lhe a bandeira, deu-lhe os sacos com as coisas que eles tinham para oferecer e meteu a bandeira no chão e meteu-se com os pés em cima da bandeira. E a senhora, o que é que faz? Disse-lhe, a bandeira que você está a pisar, os meus avós morreram por ela. Ou os meus pais, já não me lembro qual era o grau de parentesco. Isso é portanto, é uma falta de respeito. Mas é uma velhota, estamos a falar de uma velhota já curvada. E o que é que... E eles a gozarem assim em tom jocoso, a senhora então, gosta da União Soviética, gosta assim em tom de brincadeira. E o que é que ela faz? Ela pegou no saquinho das coisas que lhe deram e atirou para o chão. E disse, essa bandeira está aí. E depois, entretanto, acaba o vídeo. Isto é um vídeo, isto é acessível na internet. Mas cá está, mas o mesmo quando nós falámos ainda há pouco, né? Quando eu pus aquela hipótese de Espanha e Portugal, nós temos as nossas relações ibéricas estabilizadas. Sim, claro. Ali naquela zona não está. Queres lá ir? Queres saltar para esse ponto? Não, mas sim, podemos tínhamos falar aqui, sobre é isso, que tínhamos não está estabilizado porque quer dizer, tu tens pró-russos, pró-ucranianos, não é? E até tu ainda não tens tu ainda não tens uma unidade nacional ucraniana. Não. Eu, quando digo unidade nacional ucraniana, não tem nada a ver com a extrema-direita, nem nada disso. Não. O sentimento de ser ucraniano. Sim. É o sentimento que nós temos de ser portugueses e os espanhóis de serem espanhóis. Portanto, aqui nós estamos resolvidos. Quer dizer, a Espanha não está bem resolvida, tem lá os catalães e os bascos. Mas já está pacificado, já não há bombas há muito tempo lá para aqueles lados. Sim. Mas acabas por não teres ali, ainda é tão recente que ainda não conseguiram. Não, e o caso da Catalunha, aquilo já tremeu agora recentemente. Tu lembras-te disso? Portanto, mas isso, como estão dentro do seio da União Europeia, e a União Europeia não quer que saber cá de coisas dessas, não teve apoio. Parou logo, mas eu tenho a sensação que a maioria dos catalães queria formar ali um país novo. Novo, quer dizer, isto é, novo agora. Pronto. Queriam independência. Queriam a independência. Exatamente. Pronto. Relativamente à Ucrânia, então se saltamos já para esse ponto, nós vamos muito avançar. Eu hoje tive medo, como éramos só dois. Vamos com quase 2 horas de conversa. Não vamos. Vamos com 1h28. 1h28. Isto era mesmo bom, 1h30. Era, mas temos. Então, olha, podemos deixar cair um tema. Eu pergunto qual é o que queres deixar cair. Se é o das estufas. Que eu acho. Eu não sei aqui a relação à mão de obra do Interreg. Ou se queres passar mais rápido por ele. Podemos passar mais rápido por ele. Eu não sei o que é que tinhas mesmo em mente. Quer dizer, nós estamos numa altura de colheita, não é? E nesta altura temos mais gente no concelho, embora me pareça que não os vemos tanto nas vilas e aldeias do concelho. Não sei se estou certo ou errado. Por acaso, às vezes não tenho bem essa percepção, até porque depois eu também vou trabalhar, quando venho também é a hora que muitos vêm,
vejo sempre, tenho aqui vizinhos, tenho aqui... Eu dá-me a ideia que em Odmira não vejo tanta gente. É possível, mas a questão aqui é que vieram novas notícias à baila, por isso é que o assunto apareceu outra Sim. vez, que é, Então, houve uma reportagem, novas notícias, quer dizer, novas publicações, não quer dizer que trouxessem notícias novas. E é precisamente a notícia é essa, é que não há nada de novo. É que fico que está tudo na mesma. o presidente da Câmara, que tu conheces, nosso colega de lides Conhecemos políticas, os dois. eu também conheço. Estou a fazer parte. Obviamente que sim. E é reconhecido como presidente e ganhou e tem com certeza o seu mérito. Eu já tive o prazer de o entrevistar e tudo e tudo. Ele participou nessa reportagem porque ele também deu uma entrevista. Eles falaram com a Solim, falaram com o presidente da ASA, falaram com o presidente Hélder Guerreiro. E portanto, para chegar à conclusão que está tudo na mesma. E aquilo que estava ali. Quer dizer, mas tu viste a entrevista final, certo? Não, que eu vi na televisão. não foi na televisão. É uma publicação escrita da Renascença. Mas houve uma peça. Eu vi, essa não tinha absolutamente nada de novo de informação. Era o reforçar. Não, aliás, não tinha, e depois quando tu fazes aquelas peças, vamos lá aqui defender a minha dama. Força. Mas o que eu percebi é que nem tudo o que foi dito apareceu, aquilo é montado, né? Depois, no final. Uhum. Sim, aquilo é até montado. Aquele fim. Sim. O que a mim me custa uma coisa. De certeza absoluta que houve muitas coisas que mudaram neste ano. Nomeadamente a questão das IATAs, que bem ou mal, ou concordes ou não se concorde, criou algumas condições para as pessoas viverem. E tem havido também algumas ações de fiscalização que têm feito com que se calhar aquelas sobrelotações, não quer dizer que não aconteçam, mas já não acontecem tanto como aconteciam. Agora, isto, eu também chego a uma altura que começo a pensar, não temos que tirar isto para baixo de um tapete e tapar o problema que existe. Mas o Odmira tem que descolar só de ser notícia por este problema, porque o Odmira tem muita coisa boa e isto só está a denegrir a nossa imagem. Tu isso concordas comigo de certeza absoluta? Concordo, sim, que quando a notícia tem um foco que é no fundo quase monotemático sobre um determinado entidade, neste caso é uma entidade territorial, vasta, é o Conselho de Odmira, pode ser sobre uma pessoa, pode ser sobre uma organização, que depois a tendência é passar, é que se fique, é de criar uma imagem. E isso concordo, mas vamos tentar ser equilibrados, e eu sei que tu és, não estou a pôr isso em causa, mas tem de haver aqui um equilíbrio entre esta atividade económica. E tu sabes também que eu sou defensor dessa postura mais equilibrada. Há outras forças políticas que andam aqui e mexem alguns cordéis nesse campo e que são um pouco, têm uma visão mais, com mais certeza, eu não quero dizer mais radical, mas com mais certeza da posição que se deve ter. Mas eu acho que deve haver aqui um compromisso entre este tipo de atividade económica e as coisas e o resto do que se passa e o resto da vida no Conselho, que existe, que há, e que sim, que é isso que tu dizes. Quer dizer, se só se mostrar uma coisa não se mostrar a outra, fica-se com a sensação, da mesma maneira que só se mostrar as coisas boas, depois não me venham criticar a Coreia do Norte. Claro, quer dizer, se só mostras as coisas boas, pá, isto aqui é tudo muito bonito, mas nunca vais ali para o lado da costa das falésias onde estão as estufas encostadas ou não sei o quê, e eu não estou à partida a criticar nenhum método de produção agrícola, mas isto é muito criticado, aquela paisagem é alvo de fortes críticas. Pronto, aí é indiscutível. Pronto. E tens as questões. O que eu noto é que essas reportagens, indo ao encontro do que tu dizes, o que eu noto é que essas reportagens têm muito a tónica de um lado só. Embora elas ouçam, por exemplo, ouçam a ABM, ouçam o Presidente da Câmara, deem voz também ao Presidente da ASA, mas a sensação com que tu ficas quando vês aquelas peças é que está aqui uma catástrofe em curso.
humanitária do ponto de vista das condições dos trabalhadores, ambiental do ponto de vista das práticas agrícolas e dos seus impactos no ambiente, e da água, não é? De escassez hídrica. Essa para mim a ambiental e a da água, para mim são são as duas Pois. principais, quer dizer, sem atenuar as outras, Uhum. mas que começa a ser, não é? Agora, Aí estou quase como o nosso amigo Pedro Gonçalves diz: é pá, estufem a vossa prima. eu gosto dessa. E se calhar já chega, já chega de plástico, não é? Pá, lá está. Aí eu não sou contra, eu reitero esta posição, eu não sou contra nenhum método de produção agrícola. Quando se as estufas, as estufas são uma tecnologia, um método de produção agrícola. E eu vou dar mais uma vez um exemplo que já dei N vezes, que é um professor catedrático, agora já está reformado, mas ele é da área da agronomia, o professor Mário Carvalho, e tem vários estudos de investigação sobre regeneração do solo e, portanto, com grandes preocupações, agricultura com preocupação ambiental, e ele diz que não se deve demonizar nenhuma técnica de produção agrícola. Porque a verdade é que a produção em estufa, em muitos contextos, permite produzir e, caso contrário, não seria possível. Permite racionar a água, onde, caso contrário, não seria possível. Permite optimizar uma série de coisas. Agora, Já ouviste com certeza o que é que anda agora aí de negócios de cotas de água, não? Sei, já ouvi de certeza, estou a par desse assunto. Agora, isto para dizer o quê? Se eu gosto de ver aquele mar de estufas ali, não gosto. Não gosto. Eu não vou dizer, pá, se é estufa, se é... Imagina que não era estufas, era milho. Milho de Pois, regadio. É pá, era igual, pá. Era igual. transgénico. Transgénico, e neste caso pior, porque o milho de regadio é uma coisa, em conversa com o engenheiro Miguel Parado da ABM, que é agricultor, ele disse, pá, isto é das coisas que consome água. Né? Em termos, se fores medir os números, em termos de eficiência hídrica, o problema maior, e que é dito na reportagem, é que não chove. Essa é Esse é que é o grande problema. na questão da escassez Oh, hídrica. Na questão do impacto ambiental é outra história. Aí não. há falta de vontade. A questão da chuva é que nós estamos. Como sabes, eu vivo no interior de Odmira, de São Martinho e Amoreiras. Eu costumo dizer que tenho costa. Nós temos costa aqui, porque temos a barragem de Santa Clara também aqui na. É a nossa costa. Uhum. E que para nós nada serve. Não é? Isto, às vezes, as pessoas não sabem isto, mas para este interior norte, nós não bebemos Não, da barragem de Santa Clara não. e nós não temos qualquer utilização da barragem de Santa Clara, a não ser ir lá à pesca e Fins dar lá uns turísticos, mergulhos não de é? vez em quando. Fins Sim. turísticos. Turísticos, quer dizer, turísticos aqui Recreativos, nossos, fins recreativos. recreativos, Sim, 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 porque sim. depois também nem sequer turísticos temos aqui nada para aquilo. Devemos ter ali alguma coisa. Quando já não houver água. Eu espero que ela não baixe mais, mas também é certo uma coisa. Nós, alentejanos, também estamos habituados a isto e às vezes em 3 ou 4 dias a barragem enche. Não é? Epá, é como diga, não sou religioso, mas Deus queira que sim, não Deus queira é? que sim. Deus queira que sim. Agora, o que é certo é que nós, a escassez de água é um grande problema. Nós olhamos para aqui, olhamos para o nosso montado e É um grande dá problema. É um grande vontade, problema. Pronto. dá vontade de chorar e começamos a pensar, opá, espera lá, isto se calhar vem aí um deserto. Relativamente à Não questão é? humana, que penso que essa. Porque foi. Relativamente à questão humana, quer dizer, os problemas existem, continuam a existir, no entanto, foram atenuados porque tu também, como deves ter lido nessa entrevista, neste último ano foram criadas 2.000 camas em algumas iatas e ahm, em algumas explorações agrícolas que permitem que se calhar que as pessoas estejam noutras condições. Pois, Para depois criar outros problemas, eu não não é? tenho, eu por acaso não tenho essa informação, eu tenho outra, mas as fontes podem ser diferentes. Eu Sim, posso não estar a par dos últimos desenvolvimentos. Aqui eu tenho. eu tenho aqui, que pesquisei na altura e tenho agora aqui à frente uma entrevista da TSF, Uhum. do nosso De amigo que e data? presidente de 27 de Abril.
Pois, eu tenho esta, é do mês depois, é de 23 de maio. Mas que no fundo estas 2.000 camas, se a haver, seriam criadas mais e não menos, não é? Mas a questão é Portanto, que isto só para dizer, para a gente não estarmos a construir a narrativa em cima de uma informação que possa não estar não estar correto. correta. Porque aqui diz que aqui há uma troca de acusações entre o presidente da ASA e o nosso presidente Hélder Guerreiro. Por causa do licenciamento. Por causa do licenciamento. Sim, mas isso aí também é muito aquela, quer dizer, eu agora posso fazer, mas podem fazer, mas têm que licenciar, né? Também, Mas a Câmara, mas, tu és também conhecedor, que eu sei que és, aliás, até no dia em que saiu foste tu que me alertaste, estávamos os dois, estávamos lá salvo erro, na sala da Assembleia Municipal, e tu alertaste, olha, já saiu uma nova resolução do Conselho de Ministros sobre a questão da regulamentação das IATAs. E nessa diz claramente que ao fim de 15 dias, se a Câmara não der resposta, aquilo sim, mas não der resposta, mas o pedido tem que ser efetuado. tem que ser A efetuado, questão é exatamente. que pronto, Tem que mas ser isso efetuado, sim. isso são as aprovações tácitas, ok? Exatamente. Agora, a questão é que se tu não efetuares o pedido, elas estão ilegais. Sim, há aqui... Agora, se calhar, o que tem que acontecer é que, pronto, isto abriu-se esta benesse, isto depois tu também podes aqui olhar e depois tens estas pessoas que nós não podemos deixar de dar razão, que é eu para fazer uma casa no terreno do meu pai, que até era para a minha família viver, não posso fazer porque estou no Parque Natural e depois, né? Sim, E aí nós somos de cá somos de cá e conhecemos tantos casos destes. é verdade. Então vamos só para isto. Estás a ver? Eu é que só me apercebo disto quando já estou no meio da conversa. Tu dizias que achavas que uma hora era muito para falar os dois. Não, é que cada tema destes dá um programa, quer dizer, cada tema destes dá um programa. E esta questão das habitações também é um assunto que me é caro. O Hélder Guerreiro, presidente, diz que ele próprio afirma que é uma questão que, se não for constantemente acompanhada, não se dá conta dela. Mas a verdade é que as empresas queixam-se de atraso por parte das entidades públicas responsáveis pela aprovação na aprovação. A Câmara, por outro lado, pela voz do Hélder, diz que muitos dos atrasos prendem-se com falta de documentação que as empresas não entregaram. Portanto, que no fundo os pedidos não estavam corretamente formulados. E eu não quero entrar nesse detalhe para saber quem é que tem razão, porque isso tínhamos que falar com um e com outro com tempo. Mas posso só dizer assim, volvido um ano onde rebentou todo aquele escândalo das condições de habitação das pessoas, etc., das condições precárias. Rebentou. Veio à luz do dia, foi sim, nacional. É isso, rebentou nesse aspecto. Claro, porque a coisa já existia, já se passava. Passado um ano em que depois essa novela, entre aspas, terminou no culminar da visita do governo de António Costa ao território, com pompa e circunstância, a assinar acordos com a associação, com a ASA, para a resolução desse problema. A verdade é que num ano, por muito que um tenha razão e que se queixe do outro, ou da ineficácia do outro, nada foi feito, em concreto. Eu não acho que nada foi feito. E volto aqui ao que o Hélder diz. Tu tens mais de 2.000 câmaras. Mais há para fazer. Eu esse número eu vou dar de barato. Eu vou-te dar o benefício da dúvida. Eu posso, isto é uma notícia da TSF e parafraseando, quer dizer, que para a capacidade de 2.000 pessoas, presumimos que eles... Mas é uma promessa ou já estão realizadas? Não é uma promessa. É que já estão, eu agora não consigo aqui encontrar assim. Já existem aprovados e estão a ser implantados no território alojamentos temporários em diferentes explorações agrícolas com capacidade para 2.000 pessoas, o que é fortemente transformador. Eu já me lembro dessa. Eu não sei se isso será bem assim. Pronto, vou deixar aberto, também não vou refutar liminarmente. Porque depois aqui esta reportagem que eu te desafio a ler. Fala ainda que acho que este assunto vai voltar ainda à baila. O Hélder ainda diz que
80% destes projetos são novos. E em 2021 não existia nenhum legalizado. Uhum. Tu também sabes que isto é verdade, não é? Uhum. O que se passava dentro das explorações agrícolas não tem existido aquele boom o ano passado, ninguém ficava a saber. Aliás, não temos tido pandemia, Sim, se sim, calhar. sim, sim, claro, claro. Mas pronto, vamos. Eu ainda vou. Eu vou tirar essas coisas todas a limpo. Não vou reservar aqui algum espaço para a minha dúvida, mas vou aceitar a informação que tu adiantas e espero, porque já cá teve, já foi meu convidado aí no âmbito do Admira Livre, o senhor Luís Mesquita Dias. E eu combinei com ele, passado um ano, a gente se encontrar outra vez. Eu espero que ele seja a pessoa para cumprir isso e para ser o meu convidado novamente. Se for depois, caso disso, também convidar o presidente Helder Guerreiro, porque eu acho que isto não é que eu queira estar aqui a querer interferir, não. Eu quero é esta informação tem que ser do conhecimento dos odmirenses. Eu acho que isto é de cabal importância. Pronto. É a minha maneira de ser. Eu não quero entrar aqui em polémicas, mas eu acho que esse senhor Luís Mesquita Dias não nos tratou muito bem há um ano atrás. Não, o senhor Luís Mesquita Dias defende um grupo de interesse. Não tenhamos ilusões. Atenção, é? Não, eu não tenho ilusões nenhumas sobre isso. Eu não guardo preconceito, porque o que interessa, lá está. Isto é como nas guerras. Se a gente abafa os canais de comunicação porque demonizamos uma parte, eu acho que somos nós que depois passamos a estar mal e não são os outros de quem nós acusamos das coisas más. Bom, queres passar à frente? Queres dizer mais alguma coisa? Eu sei que isto ainda vai voltar no futuro. Vamos seguir. Então vamos passar à frente. Vamos para a Ucrânia. Ainda vamos à Ucrânia, sim. Quer dizer, já falámos tanto da Ucrânia, sim, né? mas agora é mesmo para aí a propor, para além do que já falámos, sobre. Vou-te passar a palavra e perguntar o que é que tu achas sobre a questão militar mesmo. Tem havido notícias, vou-te recordar que tem havido muitas notícias desde o início da guerra que deram conta de vários avanços e vários sucessos. Estou só a referir-me às fontes oficiais portuguesas, de mainstream, portanto CNNs, etc., SICs, etc., que dão conta de vários sucessos no terreno por parte das forças ucranianas. Lembro que as tropas russas já tiveram às portas de Kiev e em várias zonas do norte da Ucrânia, e que já não estão. Já tiveram mais perto de Kharkov, ou Kharkiv, como agora lhe gostam de chamar, e que também houve uma ofensiva ucraniana. E a frente parece mais ou menos, parece. Eu estou a adiantar aquilo que é a informação que é adiantada pelas notícias mainstream, digamos assim. O que é que tu achas? Como é que tu achas que isto vai acabar? Ou não? Não faço ideia. Sinceramente não faço ideia. Não sei, eu tenho muitas dúvidas se isto não vai escalar ainda mais. Estás com receio disso? Estou com receio disso. E acho, porque é assim, tu aqui não vês uma cedência de nenhum dos lados. Não. Intransigência Intransigência total. Completa. Total. Portanto, o Zelensky diz que não há fim da guerra sem a devolução da Crimeia, por exemplo. Da Crimeia, portanto, é tudo. É o que tinham no início da guerra e o que tinham antes. Portanto, início da guerra em 2014, lá está. Em 2014, pronto. Que foi quando ela começou, é verdade. E o Putin também não vai lá. Depois, é assim, até que ponto é que estas sanções todas, às vezes dá vontade de rir isto aqui, se calhar, eu vou dizer algo mais neira, mas dá vontade de rir, a gente dá uma sanção, mas é só as sanções para aquelas coisas que nós não precisamos. Para as outras que ainda precisamos, deixamos aqui um canal aberto. Não é? Portanto, isto, eu não sei onde é que isto vai chegar. Hoje houve algumas declarações da Merkel também em relação ao Putin. Hoje, ouvi hoje de manhã, não me perguntes o quê, mas sei que ouvi que não eram abonatórias também em relação claro que não. em relação aos dois, pronto, à relação entre os dois e entre os dois países.
E tem alturas que parece que perfeitamente que está toda a gente a preparar-se para dar o salto para o pior. O que é que tu, quando tu falas do pior, o que estás-te a referir ao quê? A uma guerra mundial. Mas sabes que É, é, mas a guerra mundial já está. sim, está bem, não tens os países todos no conflito. O que eu digo é que tu começares a ter os países Tens muitos países no conflito. Vamos com lá, armamento, sim, com sim, eu armamento. percebo o que é que tu queres dizer. É uma guerra. A carne é A ucraniana carne é ainda e alguns ucraniana, sim. mercenários, tal como acontece com os russos, que também têm mercenários do Uhum, lado deles. uhum. Não vamos estar com Não, coisas. não é essa a questão. Não é essa a questão. Sim. Agora, pá, acho que isto não vai escalar. Depois é assim. Houve uma altura que eu pensei que isto podia terminar se tu desses, se, se, se o mundo, não é? A nova ordem, se o mundo ocidental desse uma hipótese para o Putin sair de lá e dizer eu venci, porque o meu objetivo era este. E como é que E ficava, houve uma altura, como é que ficava a Crimeia e o Donbass? não, é que eu ainda houve uma altura que eu pensei que a coisa se ia fazer ali com Mariupol, ficava com a Crimeia, com o Donbass, pronto, Uhum, percebes? Que aquilo ficava por ali, isto foi o meu objetivo, os ucranianos tinham que se aguentar para ter a paz, uhum. né? Mas o que é certo é que isso nunca aconteceu e nem ele quis agarrar essas oportunidades. Portanto, isto não tenho grande esperança disso acabar. Há pessoal que diz que tu vês nas notícias, alguns analistas dizem que isto vai terminar no fim do ano. Como? Ah, a tela que tenho por trás de mim, a gravura que tu estás a ver, é uma gravura de um senhor que é belga, um pintor, Peter Bruegel, o Velho, e o título desta tela é O Triunfo da Morte. Espero que não seja um mau presságio. Uh, é um cenário de devastação. Não me quero rir também disso, mas olha, aquilo que tu estás a dizer é que eu acho que guerra mundial já existe. Uma parte fria, uma parte quente. A componente quente está na Ucrânia. A componente fria já está espalhada, já está alastrada por grande parte do mundo. Uh, mas aquilo que eu acho que tu estavas a referir, que é da guerra mundial, quando disseste guerra mundial, era a guerra nuclear. Penso eu, não sei se seria isso. A próxima vai ser, porque eu não. Então, imagina lá que a Alemanha se mete, a França se mete, quer dizer, as grandes potências europeias começam. Ok. Então, eles não dão ao dedo e não tocam naquelas ogivas. Então, mas assim, conheces a sigla MAD, ou MAD, em inglês? Mutual Assured Destruction. Isto significa destruição mutuamente assegurada. E esse conceito existiu na Guerra Fria e é um conceito que continua presente. Ou seja, se isso acontecer, não há ninguém. Pronto, acabou. É o fim. Pode ser que a gente aqui neste cantinho. Pá, É aquela história a Segunda Guerra Mundial. Sei como é que é. A Terceira Guerra Mundial sei como é que vai ser combatida. A quarta é com paus e pedras. vai voltar tudo atrás. Isto vai ser. Pronto, deixa ver. Uh, Isto é cíclico. O problema é que o homem não aprende com. Agora eu quero. com... Não sei se tens mais alguma consideração a fazer em relação à Não, Ucrânia, pelo menos para já. não. É o que eu te digo. Eu não tenho a minha visão do conflito, não tenho a mesma visão da Rússia que tu tens. Acho que isto. Então, qual que visão é que eu tenho? Calma, Que é calma. isso? Tu sabes bem ao que eu me estou a referir. Aliás, basta ouvir a última Assembleia Municipal e ler o texto que tu leste, que apresentas os teus pontos de vista. Sabes Quanto a mim, sabes que eu não, por acaso estava a olhar para o computador, mas não li. Fui apanhado de surpresa e tive que escrever pistas, tópicos, e por isso é que parece que estou a ler, mas não estou. Foi no momento, mas foi pronto, espontâneo. então o discurso que Tinha que ter grande serviço de espionagem para saber antecipadamente o que é que ia acontecer para já ter aquilo preparado. E vocês têm. Um certo serviço de espionagem. Mas desculpa. Certo serviço. Sim, mas acho que isto não é coisa recente, não é lógico. Posso precisar o Mário Soares e um outro analista político qualquer, já que há uns anos falavam, atenção, estamos a encostar,
Estamos a encostar a Rússia às cordas e tu, um dia Sim. destes, ela vem, quer dizer. É? Isso era o Portanto, tempo dos estadistas competentes. Eu tenho sim, saudades desse tempo. E que olhavam e diziam, pá, não vou fazer isto por isto, ou eu vou fazer isto para provocar Eram aquilo. mais responsáveis e tinham outra cultura. E quer dizer, e se calhar nós deixamos fazer isto tudo, não é? Se calhar também vivemos na utopia, e como muita gente hoje vive, que não há fronteiras, somos cidadãos do mundo, não é? Pois, World, eu desafio-te a ver, deixa-me agora procurar aqui no telemóvel se eu encontrar um serviço na internet que faz passaportes, que é o World Citizens, uma coisa qualquer. passaportes para cidadão do mundo. Passaportes para cidadão do mundo, exatamente. Tu vais à internet, pedes um passaporte, depois consoante a urgência que tu tens, poderá ser mais rápido ou mais lento. World Government of World Citizens. Espetáculo. Isso parece. Isso. Eu não sei, porque isso pode ter duas interpretações, sabes? Ter só um governo mundial, não sei se será. Mas olha que quem faz isto não são aquelas pessoas que querem um governo uno, são aquelas pessoas que não querem governo fronteiras, uno. Exato, sim, eu percebo. Não querem fronteiras, então, procura na internet que é curioso. World Government of World Citizens. Hei de espreitar de verdade, hei de espreitar mesmo isso, porque depois conto-te a história como é que soube deste. Como é que descobriste disto, isso? Mas tem que ser mais reservada por causa do RGPD. Ok, muito bem. Então agora tenho que defender a minha posição, porque tu disseste, eu sei qual é a tua posição sobre a Rússia, e na verdade na minha intervenção, e estavas-te a referir à minha intervenção lá na Assembleia Municipal, e eu na minha intervenção referi-me essencialmente foi à Ucrânia e não à Rússia. Essa que é a verdade. E então o que é que acontece? Não é a minha posição sobre a Rússia, é a minha posição sobre a Ucrânia. Isto porquê? Sobre o conflito. Vou começar pelo fim. É dizer assim, eu neste momento os ucranianos, muito sinceramente, faço um voto de pesar muito acentuado por aquele povo, porque eles não só estão a ser vítima de uma agressão externa, mas que eu considero que em grande parte é motivado por as ações do seu governo, que por sua vez é influenciado por os Estados Unidos. Há alguns países da NATO, mas os Estados Unidos são os principais mentores. E eu não digo isto com base em nenhuma teoria da conspiração, digo isto com base em alguns factos. Logo para começar, a escolha a forma como toda aquela revolução do Euromaidan se processou, com muitos detalhes relevantes, obscuros, mas sem dúvida com a prova de que os Estados Unidos estavam claramente envolvidos naquela sublevação, portanto num protesto que era genuíno, que era popular, que era genuíno, que tinha razão de ser, mas que foi deturpado e transformado numa coisa diferente. Faz lembrar aquela festa onde o ambiente está bom e aparecem uma ou duas pessoas e conseguem estragar o ambiente à festa toda. Assim foi o Euromaidan, com a intervenção dos americanos e das forças que eles depois apoiaram, entretanto, lá dentro. Não há tempo para ir a muito pormenor. E eu acho que neste momento o povo ucraniano é vítima disso. Quem é vítima principalmente, quer dizer, é vítima da guerra sem dúvida nenhuma e da intransigência dos dois. Da intransigência dos dois. O que é que eu acho que devia acontecer agora? Sentarem-se à mesa e tu dizes, isso é muito bonito dizer, sentarem-se à mesa e negociarem. Sim, é possível a negociação. Desde que nenhuma das partes diga assim, as negociações sempre existiram ao longo da história e todas as guerras, todas, sem exceção, isto é absoluto, acabaram à mesa das negociações. Todas. Não houve nenhuma que não acabasse. Nem que seja uma rendição incondicional. Exatamente. Nem que seja, mas acaba à mesa das negociações. Agora, a questão, quando tu vais para uma mesa de negociações, e falando muito friamente, tu tens que ter peso de negociação. Como em qualquer tem que haver de ambas as partes. Mas naturalmente quem faz as maiores cedências é quem tem menos força.
E eu acho que E quem é que tem menos força? pronto, eu dei-te a hipótese de fazer essa análise do ponto de vista militar, agora vou lançar a minha. Confesso que tenho passado algumas horas de volta disso, se calhar horas a mais. Eu recorro-me de várias fontes, tanto ucranianas como russas. Como te disse, tem que sempre se avaliar pelos dois lados. E estas fontes, recorro-me disto para perceber o quê? Para perceber a situação real militar no terreno. Tem havido muita propaganda do lado ocidental de que a Ucrânia tem um desempenho, tem tido sucessos militares sem precedentes, e tem tido alguns, alguns são inegáveis, mas na verdade eu vou-te dar esta realidade e depois o tempo dirá e tu has de conversar comigo mais tarde para dizer se eu tinha razão ou não. Mas a Ucrânia está a levar uma sova, está a perder muita gente e mais grave do que tudo, está a perder oportunidades de negociação. Porque a Ucrânia, se não se sentar à mesa e não fizer alguma cedência, aquilo que vai acontecer depois das defesas do Donbass quebrarem, porque a Ucrânia tem uma fortificação, uma linha de fortificações montadas, construídas ao longo de 8 anos, com o apoio da NATO, com o apoio direto da NATO, construídas ao longo de 8 anos, com tropa de qualidade, treinada aos padrões da NATO, com defesa em profundidade, várias linhas, infraestruturadas. Quando essa linha quebrar, e está a ser dilapidado aos poucos e poucos, quando essa linha quebrar, o exército ucraniano desmorona. E depois vai ter que haver uma boa desculpa política para branquear isso, mas vai ser muito difícil de branquear. Aquilo que se está a passar na realidade no terreno tem sido fortemente branqueado, está a ser branqueado neste momento, mas já há sinais. E os sinais é que, se tu reparares o tempo de antena que é dado à guerra da Ucrânia no mainstream, está a diminuir. Isso é um sinal, é uma das formas de nós interpretarmos as nossas notícias. Ou é um, sei lá, um hábito à guerra e começa a haver outros problemas. Não é só outros problemas. Não é só outros problemas. Existem, eu vou-te dar factos, porque isto não é só a percepção. Eu tenho que ilustrar isto com factos. O assunto é grave demais para não ilustrar com alguns factos. A verdade é que existem países que alinharam inicialmente a todo o gás contra a Rússia que começam a mudar o seu discurso. Existem países que, entretanto, também disseram uma coisa e fizeram outra. Nomeadamente naquilo que respeita às sanções, por causa das suas dependências. E a União Europeia não mas isto está... não é mais que uma guerra económica também. Não, de acordo. Eu estou a detalhar. Eu não estou agora a fazer a visão macro cá de cima. Eu estou a detalhar. E estou a detalhar é que a convicção do apoio à Ucrânia está-se a começar a esbater. Levemente. Prova disso dá o próprio presidente ucraniano quando se queixa da falta de apoio. É verdade. Ele queixa-se de falta de apoio. Não, mas ele tem sido um comunicador nato desde o início. Ninguém diz o contrário. A guerra de PR, como diz, ou RP, Relações Públicas, a guerra dos média, é 10-0. Já ganhou. Não, já ganhou. A guerra da comunicação social está a ganha. Isso não há hipótese. Mas a guerra da comunicação social é como o dinheiro que tu imprimes se não tiveres bens para comprar. Podes ter muito e aquilo não vale nada. É factual. Eu agora estou-me só a revestir dos factos. E é uma pena. Eu não queria este desfecho. Não, de todo. De todo. Eu vou só dar mais uma para te passar a palavra, que é, se os acordos de Minsk tivessem sido cumpridos logo, na altura em que se conseguiu um acordo de paz quando a guerra estourou, lembras-te, conseguiu-se um cessar-fogo. Fez-se um progresso. E se os acordos que saíram desse cessar-fogo tivessem sido cumpridos, eu consigo especular que isto agora não estaria a acontecer. Esta desgraça a esta escala. Neste momento, é o que eu te digo. Eu não sei. Eles estão, os dois, a ser intransigentes. As duas partes. E isto... Claro. Bom, isto também pode acontecer uma mudança de líder, não é? De que parte? De um lado ao outro. De um lado ao outro. Um lado ao outro. E aí já é diferente. Agora, pronto, tu falas em sucessos militares. Eu hoje, por acaso, estava a ver as notícias e tu vês notícias que valem o que valem, não é? Porque são sim, mas podes ocidentais. Força, adianta. Que dizem que os soldados, as tropas russas,
que tentam voltar para casa, Exato, que exato. marcam casamentos para fugir à guerra. Sim, sim. Ahm, Li uma notícia que agora não encontro, que eles falam que as tropas especiais e as de Uhum, elite da Rússia, que uhum, ficaram todas em Kiev nos primeiros dias uhum, nos arredores de Kiev, quer dizer, uhum. a Rússia também teve enormes derrotas militares. Nós nunca pensámos, não é, Uhum. que isto durasse tanto tempo. Eu comecei por falar, se bem te lembras, quando introduzi mesmo agora o tema, comecei por evidenciar as noticiadas vitórias ucranianas. E é disso que eu estava a falar. Essas notícias, eu sei que essas notícias existem. E se eu só ler essa comunicação, eu vou-te Sim, dizer que a Ucrânia ganha a guerra e, no e- terreno. e- sim. Mas, pesando os dois O, lados, eu digo-te que isso não vai acontecer. E não, mas agora, eu não mesmo gosto que de fazer ganhe, afirmações assim, mas escuta lá, mas mesmo que ganhe militarmente, já perdeu porque o teu país todo destruído. se ganhar militarmente tem sempre hipótese de uma recuperação, com ventos favoráveis. Se perder, tenho a certeza que a NATO Se vota perder o aquele. território, Se perder, fica fragmentada, porque os russos não abandonam, não digo que ocupem aquilo tudo. Pá, isto é a minha previsão. Pode ser refutada, mas eu também tenho direito à minha opinião, não é? Não preciso, sim, sim, não sim. tenho que assentar toda a frase que avanço numa notícia ou num documento, caramba. Às tantas, quando reúno informação suficiente, também consigo formar a minha opinião. E aquilo que eu acho que vai acontecer, porque eu tenho estado atento aos desenvolvimentos militares que são noticiados sem ser pela propaganda, e os desenvolvimentos militares que estão a acontecer permitem-me concluir que a Rússia tinha um objetivo político no início, que falhou. Esse objetivo político, aliás, isto também tem sido dito aí por alguns comentadores da nossa praça, esse objetivo político, como falhou, a Rússia decidiu reajustar a sua estratégia e fê-lo, e neste momento a Rússia já não dá baixas militares de barato. Agora, esses relatos que tu acabaste de ler dessas notícias, de, de soldados russos completamente desmoralizados, a moral russa, Uhum. é sério, eu não vou desmentir ou não vou negar que não haja casos desses, porque nós temos que ter sempre um grande margem de erro quando falamos daquilo, porque aquilo que vem de lá pode vir muito distorcido. Pronto. E então eu dou de Sim, barato. então, mas sem dúvida nenhuma, Então, o que nós temos de tirar, o que nós temos de tirar aqui, deixa-me só dizer isto, sim. é que para já, isto cria incertezas a nível mundial, não é? E isto, o que tu perspectivavas para um futuro em dezembro não é a mesma coisa que perspectivas para um futuro hoje, Não, 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 não. não é? Não, não, Nem não. para ti nem para os teus. Não, nada, Porque nada. tu vives num mundo de incerteza que tu não sabes se aquelas coisas que tu ouviste falar, não é? Do século passado e não sei o que, se não voltamos a ter cá novamente. Pois. É verdade. Eu espero que não. Mas isso é muito possível que aconteça, porque é nas grandes crises económicas que essas coisas emergem. E pronto. Mas para terminar sobre a Ucrânia, eu acho que. Não, mas espera, mas eu nem sequer vou aos extremismos políticos. Eu vou à fome e à miséria quer dizer, porque tu ouves hoje todos os dias já ouves falar em crise alimentar. Só por causa dos cereais que são produzidos na Ucrânia e na Rússia, que não saem para o resto do mundo. Pois, aí é um bocado também culpa nossa, aí podemos entrar naquela discussão que eu sei que também é uma discussão válida e que há Bom, pessoas também há que gostam de notícias que, ter. o, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o Ocidente está a fazer um drama sobre a crise alimentar e que os navios só não saem com cereais da Ucrânia porque o Ocidente não quer. Né? Eu Também já há ouvi, notícias a dizer assim. e é verdade, e vou-te adiantar uma notícia. Eu tenho andado a debruçar-me sobre isso porque gostava mesmo de saber o que é que está a provocar, o que é que está a impedir os cereais de saírem da Ucrânia. Pronto. Mas antes de ir aí, queria só terminar a questão daquilo que vai acontecer militarmente. E quando falo militarmente, aqui não entra qualquer consideração moral. É guerra. Quer dizer, as pessoas não esperem ir para uma guerra e só tirar de lá rosas e coisas bonitas. É o oposto. É uma guerra. Pronto.
Eu acho que a Rússia, aos poucos e poucos, vai dilapidando a defesa ucraniana e os ucranianos estão-se a ver cada vez mais sem soluções. Estas informações não vêm nos soundbites, mas podem-se ler nas entrelinhas. Porque o próprio presidente ucraniano, se podes consultar isso na net, deu uma entrevista, agora já não lembro qual foi o jornal, mas é uma entrevista muito recente, e em que ele diz que, ele afirma, intransigente, que a guerra só acaba quando o território estiver todo recuperado, e diz que vai haver uma vitória militar sem margem de dúvida, mas depois a seguir diz que a Ucrânia não tem capacidade de fazer ofensiva, a Ucrânia precisa de mais ajuda, para fazer a ofensiva é preciso pelo menos ter 10 vezes mais do que o inimigo. Portanto, o que ele está no fundo a dizer é que é impossível essa vitória que ele alega, não é? E isso é um pouco das entrelinhas. Outra, uma declaração do secretário da Defesa Nacional, Secretary of National Security and Defense Council, Oleksiy Danilov, do governo ucraniano. Oleksiy Danilov disse na terça-feira, na última terça-feira, portanto ontem, que o cereal não vai a lado nenhum enquanto a segurança da Ucrânia não estiver garantida. O que é que isto adivinha uma afirmação destas? Isto adivinha uma... É assim, porque é que a Ucrânia não está isolada, a Ucrânia não está bloqueada. Houve aquelas bocas de Facebook, quem dissesse, e eu achei piada, dizer assim: porque é que o cereal não vai nos mesmos comboios onde chegam as armas? Vem. Não vem, não é exportado nos comboios onde chegam as armas. Isto só para dizer que não está bloqueado. Quanto à Odessa, existem relatos de que os próprios ucranianos afundaram navios e minaram o porto. E que a marinha mercante não tem condições de lá entrar até eles fazerem essa... Isso já foi... Pronto. Mas eu aí dou de barato, porque isso... Depois dizem que isso é propaganda russa, não sei o quê. Então, isto também pode ser visto e vou dar de barato aquilo que tu... Vou acreditar nessa notícia que tu falas. Eu posso-te mandar o link. Eu mando-te o link para esta notícia da declaração, porque eu acho que tu deves ler isto. Vou-te mandar aqui por o WhatsApp, está bem? Sim, o que acontece é que podem estar também a fazer com isto. Vocês não nos ajudam mais? Não nos ajudam mais, então a gente não lhe dá o pão. A gente provoca a crise ainda maior. Exatamente. É o que eu te digo. Acho que ambas as partes estão intransigentes e não estão tão abertas a negociar e a ceder para poder negociar. Mas nós também não sabemos tudo. E mais uma vez volto a dizer, daqui a uns anos, se calhar com investigações profundas de ambos os lados, ambos os dois, né? Ambos os dois, se calhar ficamos a perceber quais as razões de uns e de outros, e se calhar até tu mudas de opinião ou eu mudo de opinião. Eu estou sempre aberto a mudar de opinião, desde já deixo isso claro. Até agora ainda não vi evidências, muito rapidamente, não vi evidências que não me permitam aferir que os Estados Unidos estão enterrados nisto até aos calcanhares, mas de cabeça para baixo. E que aquilo que travam, aquilo que eles estão a tentar replicar ali é um Afeganistão 2.0. E pronto. Agora o tempo dirá se eu tenho razão ou não. Vamos ver. Que é, vamos afogar a Rússia, primeiro com sanções, que é para a economia entrar em colapso. E depois vamos sugar-lhe os recursos todos ali para a operação militar, enquanto houver carne ucraniana. Não somos nós que lá andamos. São os ucranianos. Isto pode estar a servir outros propósitos que não os ucranianos. Os ucranianos são uma bola no meio de dois pés. Agora, o governo ucraniano, esse sim, e daí as minhas declarações também na Assembleia, primeiro, não foi daí, foi primeiro porque achei que aquilo tinha ali um dedinho que eu considero de pessoas pouco democráticas. Mas, sem meter emblemas sequer de partidos, é mesmo de pessoas. Mas eu digo isso porque eu acho que o governo ucraniano é um governo que tem muita responsabilidade criminal sobre aquilo que se passa na Ucrânia.
Eu tenho mesmo, primeiro, logo para começar, por aquilo que estávamos a falar em off, que é, não existe uma Ucrânia una. Existe, não é à toa. Já falámos, a falar há pouco. Já falámos também há pouco. Sobre isso, quer já dizer, falámos sobre isso, sim, é tão recente, quer dizer, a saída da União Soviética e não sei o que aquilo não é uno. Não. Não é? Portanto, tem muitas fações lá dentro e isso depois também provoca isto. Essencialmente tem duas fações, sim, mas tem mais que duas, mas assim, de grosso modo, eu acho que uma evidência que alguém colocou numa análise, acho que foi o Alexandre Guerreiro, numa análise da SIC, foi apontar para o mapa das eleições em que tinha sido eleito o Yanukovych, e o mapa estava por cores, aqueles que tinham votado no Yanukovych e os que tinham votado no opositor do Yanukovych, que era o Yushchenko, na altura, acho eu. O Viktor Yushchenko, que era pró-ocidental. E então aquilo está azul e vermelho. E aquela zona, que é a zona praticamente corresponde a uma parte que a Rússia neste momento controla, e que acho que corresponde também àquilo que pretende vir a controlar no futuro, é a zona que votou no candidato pró-russo, digamos assim. Sim. E a outra zona é a zona que votou no candidato pró-ocidental. Independentemente do desfecho, independentemente da Rússia vir a entrar em Kiev ou não sei se tem essa... Mas mesmo que vá, militarmente, é só para derrubar o governo. Agora, eu tenho a certeza que a Rússia não se vai atrever, ou então aqueles derrubar o governo e colocar lá um governo fantoche. Um governo fantoche, isso acredito. Acredito que isso seja uma solução que eles... A Rússia, olhando isto pelo prisma da Rússia, e por favor não me acuse de estar a defender a Rússia, estou a fazer uma análise. Eu não defendo agressão nenhuma de país nenhum a nenhum país. Eu reitero isto. Eu estou só a fazer a análise. A Rússia não pode permitir uma Ucrânia com rédea solta à sua porta. Isto é a análise do ponto de vista russo. Não estou a tomar partido nenhum aqui. Eu volto a dizer, foi o que nós falámos ainda. E não pode, e isso é a visão deles, e por isso não o vão permitir. Se calhar a estratégia da NATO se encostar às fronteiras russas pode ter este tipo de... Não é pode, eu tenho a certeza que vai ter. Tem essa reação, porque se não tivesse havido o Euromaidan em 2014, se o presidente tivesse sido deposto em condições democráticas, digamos assim, ainda que as coisas pudessem ter mudado na mesma em favor do Ocidente, teres uma Ucrânia mais pró-ocidental, mas se tivesse sido uma eleição democrática pura, sem intervenção externa, eu estou desconfiado muito disto, nada disto acontecia. A partir do momento em que tu nomeias aquilo só é só 2%, por isso não se pode dizer que são nazis, porque só tem 2% no Parlamento. Pois é, mas vai lá ver os partidos que não foram ilegalizados agora. Quais são? São os de extrema-direita. Então, quer dizer, como é que se pode apoiar? Nuno, isto é o que a mim não me cabe na cabeça. Como é que nós, defensores do mundo livre, vou falar assim, com esta retórica, podemos apoiar governos que não são democráticos? Nós acusamos a Rússia de ser autocrática. Então, e o que é o governo ucraniano, pá? Pronto, eu digo de outra forma. Como é que nós podemos apoiar um país agressor? Epá, a Rússia, neste caso, é agressora. Claro, de igual forma, Nuno. De igual forma. E eu sei que a discussão resvala sempre para esse buraquinho. Isto é um funil, vai sempre ter lá ao fundo, não é? Que estás tu a justificar a agressão russa. Não estou a justificar coisa nenhuma. Porque eu, quando faço esta crítica ao governo ucraniano, não estou a desculpar a ação russa. Estou a criticar a ação ocidental perante a situação. É só isso. Não temos nada aqui para lá meter o bedelho. Não temos que ir atirar achas para a fogueira. O que nós temos que fazer é pressão diplomática a ambas as partes, para se sentarem à mesa da negociação. Tal e qual, sabes quando é que isso aconteceu? Não foi há muito tempo, foi há 8 anos. A Alemanha, a França, países que tiveram pressão diplomática para sentar a Rússia, porque apesar da Rússia não estar a intervir diretamente naquele conflito, apoiou as repúblicas separatistas.
E houve. Quer dizer, não estava a intervir diretamente, não tinha lá os soldados. Estava Não, a fazer a então, mesma coisa que o Ocidente está a fazer na Ucrânia, exatamente, mandava material. estava. Então, mas foi isso que eu acabei de dizer. Não sei qual foi a interpretação que Sim, sim, fizeste. sim. Foi isso que eu acabei de dizer. Não estar a intervir diretamente, mas obviamente que o papel era evidente, não é? A sua influência era evidente. Mas os países ocidentais tiveram a decência de não, espera lá, isto acaba e vamos já arranjar aqui um compromisso. Existe esta região separatista, então delimitamos aqui estas fronteiras e pronto, e vamos à nossa vida. E é o Acordo de Minsk, quer dizer, isto não é novidade. E, portanto, porque é que essa intenção não acontece agora? Vou repetir mais uma vez. Não estou a justificar a ação da Rússia, no sentido em que eu não tenho que justificar coisa nenhuma. Eu tenho que analisar as partes. E a justificação que eu posso dar é o porquê da Rússia estar a fazer isto. Claro que condeno. Condeno uma agressão de qualquer Estado a qualquer Estado. Mas as ações não nascem do nada. Para uma ação há sempre uma reação. Concordo, Quer dizer, e aliás, nós já falámos nisso aqui várias vezes. Agora, volto a dizer, e acho que o fim deste conflito só vai acontecer das duas, uma. Ou a guerra escala e vamos todos para o Maneta, pois. não é? Coitado do Maneta. Ou então há uma negociação séria e um dos líderes E vai haver compromissos. cede e há compromissos. Caso contrário, não vamos chegar lá. Muito Agora, bem. o que é certo é que nós que estamos aqui neste cantinho também estamos a pagar bem com isto. Isso sem dúvida. Pronto. Aí critico muito o Ocidente por causa disso. E depois, mas eu vou dizer assim: estás aí armado em não sei quê, egoísta, agora lá porque tu pagas o combustível mais caro, não te podes esquecer que estão ucranianos a morrer, a defender a sua pátria, portanto paga lá o combustível mais caro, passa fome se for preciso, porque não estás na frente de combate e por isso dá-te por feliz. Sabes quem é que utiliza este argumento? Os oficiais do governo ucraniano. E eu digo-te uma coisa, aquilo é malta, coitado do povo ucraniano entre aquele governo. Eu termino com esta. É só isto, porque quer dizer, estão a mandar a gente para a carnificina, nós a pagar a fatura daquele devaneio. Eu não sei, sabes porque é que em que base é que o presidente Zelensky foi eleito? Com que imagem é que ele foi eleito? Não sei se já te debruçaste sobre esse assunto. Pronto, foi eleito com a imagem de pacificador. Existe, se pesquisares na net, uma entrevista que ele deu a uma televisão, numa altura qualquer, em que ele dizia, deixem as pessoas falar russo, se elas querem falar russo, porque é que não havemos de permitir que falem russo? Deixem as pessoas, têm direito à sua identidade, somos todos um povo, não sei o quê. Isto era o discurso do presidente Zelensky. Ele foi eleito com promessas de estabelecer relações benéficas com a Rússia. Não decisão. Claramente não está a cumprir o que prometeu. Vamos esperar para ver o que é que vai dar, agora que não vai dar boa coisa. Não vai dar, não. Não vai dar, isso estou de acordo contigo. Vamos esperar e não é pouco. Deixa lá ver o próximo inverno, quando as necessidades energéticas aumentarem, o que é que vai acontecer ainda, o que é que vai continuar a acontecer às faturas, e o que é que vai continuar a acontecer aos países do terceiro mundo, que são aqueles que levam o primeiro... Esses é que vão ter levam com o primeiro... olha, Nuno, eu estava aqui horas a falar disto e sei que tu também gostas, és um bom conversador. Já lá vão 2 horas, quer dizer, estou com medo. Estávamos aqui, se nós com medo de 2 pessoas, é para 1 horinha, nós despachamos isso. Acabou-se o medo. falamos pelos cotovelos. O Vítor, entretanto, tinha dito que se calhar aparecia, não conseguiu aparecer. Pronto, não conseguiu, mas a gente dá conta do recado. Para mostrarmos que... Esperar que para a próxima vez tenhamos o Manel e o Vítor connosco. E claro que sim. Quem sabe até convidar mais alguém para vir aqui. Sem dúvida. Eu penso que isto é um painel aberto. Sim, sem dúvida. Bitites também são válidos. É palpites e teorias. Eu quero agradecer àqueles que tiveram a paciência para nos ouvir até ao fim. Quero... isto...
Faz parte. É um gosto poder fazer este programa. Tu que Sim, estás a gerir a emissão, há quanto tempo é que nós estamos em vou-te emissão? dizer exatamente. Estamos com 2 horas e 23 minutos. E portanto está Boa, na altura de encerrar. sim, isto é o segundo programa para mim, é a segunda vez que participo no programa da rádio e, portanto, está bom. Epá, Nuno, Vamos fazer uma maratona de 24 horas. eu era gajo para isso. Eu era gajo para Hoje já isso. não, hoje estou muito Hoje cansado. já A não. Marta tira-me a energia toda. Olha, foi um prazer conversar contigo. De facto, tenho pena que o painel não tivesse estado completo. Mas eu sei que o Vítor já recebeu uma crítica deste painel não ter pessoas de, já não me lembro qual era a força política que a pessoa clamava de não estar aqui É representada. de. Já não me lembro. Eu sei que ele recebeu um comentário desses e eu, quanto a isso, quero dizer isto. Aqui não há, apesar de termos, fazermos parte de forças políticas, não é esse o âmbito deste programa. Portanto, Embora depois as nossas ideias possam ser, não é? Diferentes, que politizadas. serão politizadas, mas Politizadas, a sim. ideia não é essa. Ninguém está aqui a defender Mas, partido nenhum. E isso o Manel disse várias vezes mas no último tu programa. sabes que eu não tenho. Eu vivo em democracia, acho que sei viver em democracia, sei respeitar as opiniões dos outros, independentemente de que partido sejam. São opiniões, desde que respeitem a lei, obviamente, e a lei e, acima de tudo, a Constituição. Portanto, se eu defender um partido ou tiver, estou no meu exercício de liberdade e eu acho que tu concordas com isso. Quer dizer, essa coisa de demonizar Pronto. partidos políticos para mim não tem cabimento. Não tem. Seja que A, B ou C, Vocês também já estão habituados, não é? Vocês, o sim, PCP, nós já os estão habituados comunistas. também. Isso. Sim, Assim, eu, eu tenho que louvar a maior parte dos comunistas que não abandonaram o barco nestas águas. Houve quem não eram comunistas propriamente, mas era gente ligada a independentes e não sei o quê, que ao primeiro abanão saltaram fora. E epá, isto serve apenas para, às vezes é a tal história, é nos momentos difíceis que se vê os amigos. Bom, é nos momentos difíceis que se revela o caráter de muitas pessoas. E eu acho que quando se está por convicção e convicção de que se está a fazer o melhor, vai, se for preciso, até à derrota. Quer dizer, aqui não há nenhuma jogada política, não há nenhuma defesa de interesses monetários nem de poder. Portanto, fala a convicção mais alto. E com isto, calmo. pronto. E Pronto, e é isso. terminamos as nossas. O Terminamos nosso segundo não, terceiro. O nosso é o segundo. terceiro, em termos de programas do total, já não sei qual é o ordinal, mas depois o Vitor há de tratar disso, há de dizer isso. Uma boa noite, boa tarde, o que é que esteja e aquelas coisas que o pessoal da rádio diz. Que gerou. Boa noite e obrigado.